Pessoal, bem-vindos ao Thiago Cast de hoje. E hoje eu estou recebendo aqui a Michele, que é bacharel em Direito, e o Otávio, que é advogado. E eles são os fundadores do movimento Não Vou Pagar. E a gente vai ter uma conversa aqui hoje bem especial. Estamos aí em tempo de eleição. E a gente vai conversar muito aqui sobre os políticos, os impostos, o dinheiro público e como isso tudo aí é utilizado no Brasil. Tá bom? Pessoal, muito bem-vindos. Queria dar aqui as boas-vindas, agradecer vocês pela participação. Obrigado pelo convite, Thiago. E abro aí um espaço para vocês se apresentarem um pouquinho melhor, falarem um pouquinho mais aí da trajetória de vocês. Primeiras damas, né? Primeiras damas, tudo Michele, bem. por favor. Então, Thiago, como eu estava falando, né, eu sou bacharel em Direito, me formei em 2018, passei um ano combatendo a corrupção na cidade de Camaragibe, fundei o movimento Camaragibe Livre e a gente, né, conseguiu derrubar aí um prefeito, né, aquele prefeito da Periquita, não sei se vocês lembram. É o que a namorada Sim, foi fazer. Isso. sim. E ele foi preso, não foi? Ele foi preso. A gente Foi tudo uma articulação do MCL. Do MCL, do Movimento Camaragibe. Parabéns. De Isso. cara, parabéns. Obrigada. E aí, fora isso, né, algumas atuações lá, junto com o Reinaldo Barreiros, que não está aqui hoje, mas aí quando ele vier, a gente marca de novo, A gente né? marca um encontro. Que é o terceiro integrante do movimento também, Não Vou Pagar, mas mora em São Paulo. E é o nosso estrategista. E aí a gente lá... Como é o nome dele? Reinaldo Barreiros. Reinaldo Barreiros. Vou lá mandar um abraço aqui pra ele, que não tá presente. Mas vai assistir. Reinaldo, mas vai Vai, assistir. com certeza. Tá aqui uma cadeira lá lhe esperando, mas fica pra próxima. Isso. E aí, nessa luta do combate à corrupção, numa das cidades mais corruptas da região metropolitana, porque É difícil, né, esse ranking, dizer qual é. Não, mas vocês têm um ranking aí pra... Qual é o critério pra ver? A gente tem um basculho, né? A gente tem um basculho, é isso. É, Que a gente, uma vez por semana, a gente coloca alguém lá naquele basculho. A gente queria colocar basculho e arretado. O quadro seria esse. Mas aí não aparece ninguém arretado. É isso. Só aparece basculho. Quando se arretado trata de do jeito nordestino, arretado, né? Porque assim. o arretado tem que ser governa arretado mesmo. nós, faz por nós, tu é massa, entendeu? E aí eu fui, né, nessa trajetória aí militante não, ativista no combate à corrupção, aí conheci outros movimentos e aí a gente veio pulando a pandemia, aquela história lá, o que aconteceu, e foi quando eu conheci Otávio ano passado, em agosto do ano passado. Que pessoas que me seguiam... E que me você seguem- mora em Camaragibe? Não, eu não moro em Camaragibe. Aí tem outro fato também. Eu moro em Paulista, já morei em Camaragibe, moro em Paulista e voto em Recife. É bom que aí você se envolve, com a região metropolitana. Exato, toda. exato. E brigo no estado todo. Boa, boa. E aí eu só isso. Otávio. Bem, eu sou advogado, né? Formado lá em Direito. E a gente vinha... a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente no mundo para tentar mudar, né? E a gente começa com um exemplo, eu acho que de nossos pais, de nossos avós, de como ajudar as pessoas. Até o momento que a gente percebe que aquilo que a gente faz de uma mão para outra não faz tanta diferença. Porque existe um buraco maior sugando aquela atitude benéfica que a gente está tentando fazer, que prejudica muito mais pessoas. Aí é o momento que acende a luz e diz, você está se envolvendo um pouco, você quer ajudar, você precisa fazer alguma coisa maior. E foi aí quando a gente começou a ter a ideia de impugnar alguns atos públicos. Por exemplo, tudo começou com aquela licitação, com outros membros também que tinha à época, daquela licitação das SUVs de luxo da Alep. Queriam gastar em plena pandemia, estava todo mundo em casa. Eles sequer, lá os deputados estaduais, sequer tinham ido e estavam querendo gastar no momento crítico, quase, salvo engano, era 6 milhões de reais, com um carro para se deslocar não sabe para onde. Porque, veja, se você está em casa, como você vai ter que ir trabalhar e usar SUV? Aí foi a primeira ação popular.
E daí não parou de ter ação popular, Deus. até que a gente se juntou, eu e Michelle, a gente se conheceu, e aí foi aquele casamento. Eu, Michelle e Reinaldo foi uma coalizão que se formou e vem. Se antes eu sozinho eu tinha que, às vezes, atacar no susto, agora a gente tem uma equipe que planeja, que estratégia, que pensa duas vezes, que vê qual é o melhor ataque. É isso que eu ia perguntar. Então, o não vou pagar hoje são vocês dois e tem mais quantas pessoas? Nós dois e o Reinaldo Barreiros. Só vocês três, então. Só nós três. Isso Mas no, eles fazem tudo. isso no núcleo que a gente poderia chamar de núcleo duro, Sim. né? Mas existem apoiadores em em todo o estado, da Agreste, porque a gente tem recebido, Tiago, denúncias de todo o estado, Todo lado, né? todo lado. A gente está sendo processado aqui no Agreste, porque a gente brigou com o prefeito lá que estava fazendo a coisa errada. Então, tanto faz vir uma denúncia de Recife, como chegar uma denúncia lá do sertão, lá de São Francisco. Isso. Sabe? Tá. Brigar com o prefeito não deve ser uma coisa muito boa, não, né? Como é que... Bom, ele está sendo processado, porque assim, como o movimento... Ele Imagino eu, não sei, me digam como é isso como aí. o movimento ele não tem uma pessoa jurídica, né? Não tem essa formalização, não vou pagar, mas nós aqui... É um movimento de fato. Isso. Né? É um movimento- perfil no Instagram perfil. e no Isso. Twitter, né? Isso, mas, no Twitter. mas, por exemplo, se a gente for processado, eu vou ser processado, pessoa física, ele também. Exato. Tá. Exato. Entendeu? E aí ele tá lá pro lado do Agreste, sertão ali, né? A gente está sendo processado já em 3 E eu processos, tô- em 3 ações. E aí, se ele tá sendo processado, eu também tô. Mesmo sendo só ele o processado. No meu caso, eu tô sendo processada em Camaragibe. Pela prefeita de Camaragibe. Pela prefeita de Camaragibe. Nadege, para constar o nome dela Isso, também. Nadege Queiroz, né? E Ela tudo é médica? Diz que é, dizem né? que é, né? Bom, enfim, oficialmente. É. Oficialmente sim, mas E seguindo isso, a gente tem processo de Maria Arraes, por fiscalizar que ela trabalhava lá em Paudalho. Mas Maria Raiz é vereadora, né? Não. é filha irmã de Marília Arraes Ah, e tinha um cargo lá. Só que ela mora em Recife. em Paudalho. E tinha um cargo que ganhava, acho cargo que... comissionado. Não, cargo comissionado. Acho que ganhava pouco mais, não lembro se R$ 2.000. E além de a população da cidade dizer que não havia lá, ela não tem como explicar como ela se deslocava. Você vê, a gasolina tá quanto hoje, né? E aí ela se deslocava de Recife para Paudalho todos os dias para O prestar salário já assessoria. acabou aí, né? O salário acabou no meio do caminho, né? Tem também o fato dela não poder provar, já que ela disse que, como é advogada, ela representava judicialmente o município e ela não precisava necessariamente estar lá, como é que ela prova a representação jurídica se não tem nenhum processo? Nenhum processo ela representando. Então, aí tem o prefeito de São João, aqui no Agreste também. A gente... Isso aí lembra o filho de Bolsonaro, né? Isso, Que comprou uma casa por R$ 6 milhões em dinheiro vivo, isso, né? Aí não sabia explicar de onde vinha o dinheiro. isso. Aí apertaram ele disse, não, foi trabalho que eu prestei como advogado. Tá em qual processo? Que não tem nenhum. Aí Exato. não consegue explicar. Pronto. A gente perguntou, questionou, ela na distribuição. Em seguida foi o prefeito de São João, né? No Agreste. No Agreste aqui de Você é do Agreste ou é daqui? Não, eu não sou do Agreste. Eu nasci no Agreste, mas eu só nasci. Eu sou de Garanhuns, Adoro né? Garanhuns. Mas eu só nasci lá, né? Mas tem um carinho muito grande. Inclusive, nós distribuímos uma ação lá durante aquele período que a gente estava em casa, porque o prefeito da cidade queria proibir o delivery naquele momento. Ou seja, eu vou estrangular a economia. Eu não vou matar A única economia. saída é o delivery. A única aí- saída é o delivery. Aí ele disse que não tinha que ter delivery. E também as feiras livres. Então entramos com ação popular. Na semana seguinte, Caramba. ele acabou com o decreto. Aí a ação perdeu o objeto porque não tinha mais o decreto. Caramba. A gente tá servido. A gente tem os políticos mais caros do mundo e os piores políticos do mundo. É daí que nasce o Não Vou Pagar. A gente tem discutido muito o que a gente quer levar para o público, para trazer a atenção do povo
Porque nós queremos criar algo diferente e algo novo, no sentido de uma marcha de politização lá do povo para compreender os seus direitos. Você vê agora, por exemplo, a sociedade está totalmente lá desassistida. Ocorreram essas chuvas, até o momento, dezenas de famílias não foram assistidas nos piores lugares onde aconteceram, Jardim Monte Verde, lá em Vila lá dos Milagres, e eles vieram pedir ajuda a gente para representar perante o Ministério Público, para dar uma mão a eles para que fosse pago lá o auxílio. Ou seja, a gente tem todo um teatro. A gente teve uma reunião com uma senhora de lá, né, Dona Dalva, sim, que chegou a dizer que a imprensa do Japão estava lá. Meu Deus. E hoje eles estão esquecidos. Meu Deus. Esquecidos literalmente. Quando a gente fala assim, não, mas não estão anunciando aí os auxílios, sim. O dinheiro chegou. Há o dinheiro em caixa, só que não há uma organização das gestões dos municípios. Isso a gente fala de Jaboatão, Recife, Camaragibe, Olinda, né? Essa região metropolitana, e agora, com novas chuvas, o pessoal lá do interior, né? Que está aí também o maior sofrimento. Palmares, né? Palmares, isso. É crítico, né? Correntes. E assim, não é assim, não, gente, mas pelo amor de Deus, nada. Aquela firulinha que eles fazem de propaganda, de chegar lá, olha, é uma situação grave. Isso quando a gente fala de todo mundo. Tá, sabe? aí eu já queria exatamente entender uma questão aqui. Olhando para o mundo político, vocês têm definidamente uma orientação tipo esquerda, direita, centro, anarquismo? Como é que vocês se dá para seguir? Eu não gosto muito de rótulo, mas saber mais aí qual é a linha de vocês. A gente debate muito, né, Michele? A gente tem uma orientação voltada à direita. Tá. Isso é nítido por nossas ações, por toda a luta que a gente faz. Mas isso não significa que pautas de esquerdas sejam esquecidas lá pelo movimento. Isso. Até porque se a gente pensar no pessoal que foi afetado lá pelas chuvas, a gente tem que falar de assistencialismo. Isso. E a esquerda usurpou essa pauta, então nós, em tese, seríamos de esquerda, mas nós não somos. Nós temos pautas para desenvolvimento lá do Estado. Então, penso eu que o Não Vou Pagar segue, antes de tudo, uma pauta legalista. Isso. Ele é um movimento republicano, um movimento democrático. Então, nada que seja contra a democracia, contra a república, né, contra a coisa do povo... E contra a lei. Né, e contra a lei, a gente vai aplaudir. Tanto é que a gente sempre vai se pautar, né, Michele, nas nossas ações, por movimentos de lei. Independente de que lado aquele político esteja, né? Se ele fez errado, ele vai ser, sim, questionado por nós. Se ele está fazendo certo, que é uma coisa assim muito, muito difícil de acontecer, infelizmente, a gente também vai chegar e saber elogiar, né? Aí tem gente que faz assim, mas vocês só batem. Não, quem acompanha a gente tem o raio-x. A gente tenta aplaudir, né? A gente tenta, mas não dá para ter uma nota máxima. Podem citar alguém que foi aplaudido aí? Olha... Que teve meia palminha. Pode. Quem seria? Aqueles raio-x que a gente faz, olha, a gente enumera. A gente tem muita dificuldade de aplaudir, porque em Pernambuco a gente tem frutas Frankenstein. Sabe esse papo que a gente tava agora, o movimento é direita ou à esquerda? E em Pernambuco você tem políticos tendentes a não ter uma causa própria. Por exemplo, Lula e Bolsonaro. O cara quer estar no poder. Né? O cara quer estar no poder. Tem muita gente que apoia tanto o Lula quanto o Bolsonaro, mas a gente sabe que é só de fachada. Sim. A gente sabe. Tem muita gente agora surfando na onda. E a gente sabe que esse pessoal não tem... Acho que o capacidade. maior exemplo hoje é Geraldo Alckmin, que é vice de Lula, depois de tudo. Geraldo Alckmin. E aí, o que é que a gente tem em Pernambuco? A gente tem uma manga, uma fruta que metade é manga, metade é caju. Porque se a gente for entrar em grandes políticos que a gente conhece aqui no estado, que já estão firmados, a gente vai achar que ele tem um pezinho em um lugar
e um pezinho no outro. Um que a gente pode O até próprio elogiar um Jarbas que já morreu. Também já... Marco Maciel é um que a gente Eu acho que elogia. Marco Maciel Marco Maciel é um já que morreu. seria o melhor político talvez que Isso. Pernambuco já teve. Isso. E olha, viu, Tiago? Muita gente que se diz macielista, não sei se Lácio Michela concorda, não tem nada de macielista. Isso. Aqueles que nasceram ao lado de Marco Maciel. Porque Marco Maciel, antes de ser político, ele era um excelente legislador. Isso. Né? Hoje a gente não tem isso. Hoje, por exemplo, a gente tem que criar... Hoje se discute se eu vou criar lei para saudar a mandioca ou se eu vou criar lei para saudar uma pistola. Quando, na verdade, a população não quer saber se vai saudar a mandioca ou se é a pistola. A população quer políticas reais, o empresário quer desenvolvimento. O empresário está com a corda no pescoço. Sim. Pernambuco é o pior estado para se empreender do Brasil. Sim. É aquela coisa. Ontem a gente estava conversando, né, com um amigo empresário e a gente não sabe se a gente defenda a classe trabalhista, ele dizendo, né? Ou a classe de empresários, não foi? Uhum. E aí a gente, na conversa, e o Reinaldo estava também por telefone, fez assim, não, se não tem emprego, se não tem empresário, como é que vai ter emprego? Então, assim, mas, veja, é uma bandeira dividida. É uma bandeira dividida. E a gente não pode pensar que isso tem que ser dividido. Exatamente. Eu acho Sabe? que Porque um precisa do outro. Exato. Então, eu não posso dizer, não, mas eu defendo os trabalhadores, então eu sou contra a reforma trabalhista. E aí outro vem, não, eu sou a favor da reforma trabalhista. Gente, a gente tem que ter um consenso. Você não discute o que é melhor para um e outro, não. É. Você defende que lado é. A gente tá nessa de discutir qual é o lado. Isso. Quando, na verdade, o que a gente tem que discutir é o mérito. Isso. Vamos discutir o mérito? O que é bom para quem trabalha? E quem trabalha, se a gente parar para pensar, tanto o empresário trabalha, quanto o trabalhador trabalha. Então, ambos precisam de um olhar do gestor público. Sim. Né? Sim. Então, Sem dúvida. É isso que a gente fica... E aí o movimento nasce em meio a essa tempestade e essa guerra, tentando equilibrar, dizer, tá, vamos respirar, vamos organizar a casa. Vamos ver aonde estão as coisas. A gente tem um conflito, uma polemização enorme com o judiciário, com o executivo, a gente tem lá com o legislativo. E aí veio o MCL, fez o papel de casa, prendeu um corrupto, Destituiu dois presidentes. destituiu da Câmara. 2 presidentes, mas hoje tem uma péssima gestora à frente que está Lá. envolvida em uma série de O MCL tem licitudes. uma péssima- Não. A cidade onde o MCL é Exatamente, é a cidade onde o MCL lá atuou hoje, tem uma MCL gestora, é Movimento Camaragibe. Camaragibe A Livre, gente tirou um corrupto, infelizmente. e acendeu o outro. Acendeu o outro. E isso, infelizmente, é comum, né? De acontecer. Acendeu Não outro, só em Camaragibe. outro Por aí político que não vem fazendo o dever de casa, porque eu também não posso nem chamá-la de corrupta, porque ela ainda não foi condenada. Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante que a gente ouviu do pessoal lá de Monte Verde, onde aconteceu as chuvas, que assim, me alegrou muito. Porque a gente estava discutindo muito a representação que foi dada à entrada e está na 20ª promotoria daqui, para que seja assistido todo mundo que foi desabrigado. E eles falaram o seguinte, gente, eles falaram, isso ninguém, não teve influência nossa, nada. Gente, a gente precisa começar a se envolver mais com política. É por isso que está do jeito que está. A gente tem que acabar com aquela história de que as coisas não se consertam mais. Esse discurso derrotista vai acabar com a gente. E outra, que assim, o político não chega lá de graça. Ele chega porque alguém votou nele. Exato. E esse alguém que votou nele tem que ter a responsabilidade, tem que saber do poder e da responsabilidade. Financiado por nós. Ao mesmo tempo. Financiado por nós. Exato. Você Né? vê aí, Né? 6 Porque eu bilhões. acho isso, a gente, no Brasil, os políticos... Não, os políticos estão lá porque eles são, sim, o reflexo da sociedade. Né? Porque tem muita gente que se vendeu por uma cesta básica, por um carro comissionado, às vezes por uma camisa. Exato.
Né? Então, assim, não adianta, é claro que aí entra o fator também a educação, né? Porque, claro, quanto menor o seu discernimento, mais fácil você Sim. ser conduzido, e é por isso que a educação é ruim, É. né? É uma coisa que fica A educação se eternizando. quebra os currais, né? A educação acaba com os currais. Exatamente. Então, assim, essa coisa perversa do Brasil. Mas tem também o cara que tem educação e ainda assim vai pro lado negro da força, né? Esse geralmente está envolvido até o pescoço, né, Tiago? Exato. Eu tenho uma pergunta bem simples agora, bem fácil para fazer. Não sei qual dos dois vai querer responder. Michele, pega essa. Então, Michele, por tudo que vocês estão falando, eu entendo que vocês concordam que no Brasil o dinheiro público é muito mal utilizado, né? Seja por desvio, corrupção, seja por incompetência mesmo, da máquina inchada e tal. Minha perguntinha é o seguinte: quantos % dos impostos chegam na finalidade devida? Se for analisar na prática, Responde tu. olha, se for analisar na prática, a gente não vê o custo-benefício dos impostos. Se eu fosse avaliar assim grosseiramente, eu diria que talvez 20%. 20% chega, é bem utilizado, é dinheiro bem utilizado. Não é bem utilizado. Na verdade, eu acho que a palavra certa seria: os impostos são subutilizados de modo que só chegaria à efetividade 20%. Por que a gente mensura teoricamente lá que 20%? Porque, veja, quanto vai se gastar esse ano com eleição? Bilhões de reais. Né? Bilhões de reais. A gente vai lá, a gente chega no hospital público. Recentemente, nada que a gente vai falar é antigo. Pernambuco está no estado de caos. Então, a gente vai falar de restauração. O que é a restauração que foi um dia um hospital de referência? Que acabou de desabar o teto. Que acabou de desabar o teto. Um dia desse estava cheio de água. Então, e hoje a parte administrativa da enfermagem foi... como é que se diz? Bloqueada. Foi interditada, né? Interditada. Aí você soma isso. Sabe o que a gente já discutiu licitação? A gente já discutiu licitação de bombonzinho para LEP, de café com 100% de pureza, de SUV de luxo. A gente já discutiu iPhone para a Câmara de Vereadores daqui de Recife. A gente já discutiu monitoramento do ar em SUAP a preço de 3 vezes o valor. A gente já discutiu reforma de luxo em prédio de SUAP que não tem ninguém ocupando ao valor de R$1 milhão. E já discutiu também durante esse período de crise de saúde, a gente discutiu uma reforma de 15 milhões de reais. Ar-condicionado lá da Arena. A gente discutiu, a Arena é aquele elefante branco que ficou prejuízo e a gente ainda está pagando mais prejuízo e prescreveu. Então, calcule quanto é isso. Calcule o impacto econômico que isso teria na vida das pessoas. É por isso que muito se fala, né, que tipo não falta dinheiro no Brasil. O problema não é o mau uso. A má gestão é terrível. Só em 2021 o movimento conseguiu deixar que 20 milhões, mais de 20 milhões... 21 milhões. 21 milhões fossem gastos de maneira indevida. Soma todas as licitações barradas. 21 milhões. Licitação, às vezes não chegando a barrar, porque quando a gente faz o alarde na rede social, eles recuam. Existe isso, eles recuam mesmo, ou seja, a rede social ajuda muito. Bota um holofote, opa! Teve um recuo essa semana. Tiago, impressionante. A gente teve pode contar, falem aqui, por favor. Quer falar? Deixa eu falar. Fala que é... Câmara de Camaragibe, 2 vereadores da mesma base partidária da pré-candidata Marília Reis, decidiram dar um título de cidadã a ela. Até aí, tudo bem. O regimento interno da casa permite, né? Só que foi que a gente observou que a data que o evento iria acontecer já estava dentro da questão eleitoral, da lei eleitoral. Período, né? Isso. Que não permite esse... Não é que o evento não é permitido, não. É permitido. Só que a forma como o evento estava sendo conduzido.
que era uma forma extremamente eleitoreira. Um palanque. Eles formaram um palanque porque Uma festa, o presidente do Solidariedade de Camaragibe, o Jorge Alexandre, né, ex-prefeito, aquele prefeito da Federal, que a Federal bateu na porta dele por desvio de milhões em compra de medicamento. E aí, esse presidente do Solidariedade decidiu pegar 2 vereadores da base dele, né? Ele não é prefeito, mas tem os vereadores do Solidariedade lá. E vamos fazer uma coisa assim para agradar. Né? Um evento para a gente mostrar força política para pré-candidata ao governo. E aí a gente observou, né? E quando a gente viu, era carro de som no meio da rua anunciando e convocando o povo, era comício, telão, né? Era um comício, literalmente. A gente passou o domingo estudando a lei da legislação, porque a legislação eleitoral, porque é cheio de resolução, é cheio de brecha, é cheio de, né? E aí ele e Reinaldo estrategicamente decidimos alertar aos que estavam querendo infringir a lei. E a gente decidiu fazer um vídeo, colocar esse vídeo no ar na segunda-feira, que era o dia, que foi segunda-feira agora passada. Qual é a data? Foi dia 4. Dia 4. Já estava dentro do período de vedação eleitoral, né? 90 dias antes da eleição. Isso. E aí, eu fiz um vídeo falando, dizendo assim, gente, quem tá aí querendo promover essa... Nada contra, né? Mas a lei eleitoral não permite. Então, se o evento acontecer, vocês vão estar incorrendo em um crime eleitoral. E aí, como o movimento é legalista e a gente precisa preservar a cidade de Camaragibe, que já sofre tanto com tanta corrupção, com tantos políticos infringindo a lei, a gente vai ter que dar exemplo e denunciar. Foi simples, foi só assim um videozinho de 1 minuto no Reels. E aí não ocorreu o burburinho. Isso no dia. Aí o presidente do Solidariedade foi pra rádio, confirmou, ficou aquele zum na cidade. Chegou a convocar, vamos receber a governadora. Veja o nível de afronta. Num áudio, no grupo lá político dele, e aí esses grupos, sempre tem alguém que vaza, mandaram pra mim, eu disse, beleza, delícia, isso aqui. E aí, nós fizemos o vídeo e ficamos quietos. Bom, Otávio, se ela recuar, beleza. Se ela não recuar, a gente já avisou. Então, a gente já estava com tudo pronto. O evento era às 19 horas. Iria acontecer às 19 horas. Às 18 horas, com todo mundo lá, na Câmara de Vereadores do município, a assessoria dela liga para o presidente da Câmara e para o presidente do Solidariedade e diz que não vai porque consultou a lei. E a nota dela foi assim, consultou a lei, foi buscar o entendimento no TRE e o TRE confirmou o que o movimento estava dizendo. E aí, parabéns. E aí, para ela não se prejudicar, teve pessoas que disseram assim, poxa, mas vocês espantaram a presa. Cara, a gente queria era que esse povo passasse por vexame, sabe? A gente queria era mostrar para a sociedade que quando a gente fala de lei, a gente sabe o que a gente está falando e a gente está garantindo isso para a população. Sabe? E aí, eu me arrepio, porque assim, a gente chamou ela de arregona, chamou ele lá acusou ele de desconsiderar a sociedade, de enganar, de iludir, de fazer com que as pessoas cometam um crime junto com ele, porque acredita na representatividade dele. Porque a nossa crítica foi para o picadeiro que foi montado. O picadeiro. Você está enganando uma população. Mas veja, aí assim, eu achei ótimo o que vocês fizeram. De verdade, parabéns. Agora, a máquina foi movimentada para tal, né? Exato. Houve já o custo para isso. Isso é que é uma coisa que... Não, nós vamos representar. Não, entendeu? Não porque acabou. tudo bem que ela não foi, ou seja, ela não efetivou, mas a máquina foi movimentada. Ela se livrou. Ela se livrou. Mas os vereadores da base, e tanto o Jorge Alexandre, eles montaram um conluio para
a infração eleitoral. Isso é evidente. Isso. Né? Ela se livrou, ela foi sábia ao não ir. A gente avisou porque a gente queria que, se ela fosse, que fosse de uma maneira dolosa. Ela assumiu, ela contrariou a lei, batendo no peito aqui. Sim. Eu vou passar por cima. Né? Peitou. Se ela fosse... E aí colocaria o mandato dela em xeque. Pioraria a situação dela. Exatamente. Ela foi sábia em recuar, mas o vexame estava implícito. Tava lá já instalado, né? Eu acho interessante, porque eu lembro quando Lula estava preso, né, lá em Curitiba, teve um belo dia que o governador daqui foi lá para prestar homenagem, né, para visitar solidariedade. Aí eu, como pernambucano, aqui, pô, eu nem votei nele, mas tipo, eu não quero que o governador do meu estado saia aqui num dia de trabalho para ir lá para Curitiba para prestar solidariedade para quem quer que seja, principalmente alguém que está preso por corrupção. Até porque é um ato muito mais político do que de eficiência, né? Não, e veja, ainda que diga, mas ele não usou dinheiro público, que eu duvido, mas que diga, não, foi com recurso próprio, tá, mas ele deixou de estar trabalhando para ir visitar uma pessoa que estava presa por corrupção. Tipo, e assim, me espanta como eles fazem na cara. Essa também é a nossa luta, tá, Tiago? Porque, veja, perceba uma coisa, a lei fala muito dos nossos combates jurídicos e ações que a gente entrou. A gente fala de moralidade dentro da administração pública. Isso. Só que quem é que diz o que é moral? Por que régua eu vou medir? Essa é uma grande questão, né? Porque tem aquela velha história de que isso é legal, isso aqui é ilegal. Exatamente. Mas isso aqui é legal, mas é imoral. Exatamente. O pessoal faz e aí, sem problema algum. Essa não régua... Tá nem um pouco preocupado. O não vou pagar queria uma régua. Porque pra gente, nosso trabalho seria muito mais fácil. Porque nós colocaríamos a régua e dizer, deixa eu ver se é moral ou se é imoral. Se for imoral, eu vou entrar com ação. Mas pela sociedade aceitar tanto esse tipo de coisa, a gente não tem esse debate na cena judiciária sobre se, por exemplo, comprar iPhone é moral ou é imoral. A gente precisa dessa discussão. Pois é. Alugar SUVs de luxo. Caneta de luxo. Pois é. Bolsinha de couro. A caneta de luxo também foi um exemplo de clamor popular, de que a mídia, que a rede social deu força. Tem um episódio que, se vocês tiverem mais conhecimento, queria que vocês explicassem aqui, que, salvo engano, foi na gestão de Geraldo Júlio, em Recife, o episódio dos equipamentos musicais. Sim, né? Sim. Uma quantidade absurda, um valor altíssimo, e eles estavam num depósito lá, apodrecendo. Vocês poderiam contar um pouquinho como é que foi isso aí? Eu lembro que houve uma denúncia, né? A gente teve Priscila Krause lá denunciando, porque até então estavam escondidos lá esses equipamentos. E a gente até pensou em entrar com a ação popular para fazer ele ser responsabilizado por esse gasto. Porque a gente tinha muito mais instrumento musical até do que aluno e professor junto. Pois a quantidade era assustadora. Né? E aí o TCE, o Tribunal de Contas, e aí, Tiago, a gente precisa, esse espaço é muito bacana, porque a gente precisa discutir mais sobre os atores da cena política. A sociedade precisa saber o que é uma Assembleia Legislativa, o que é um Tribunal de Contas. Até para poder cobrar. Até para poder cobrar. O que é que ela pode cobrar. Exatamente. O que é competência de cada órgão, de cada pessoa. Né? Exatamente. Porque a gente, cidadão, tem um poder muito grande na mão. A gente só não sabe disso. Político não tem medo de polícia, não tem medo de juiz. Político tem medo de perder o voto. Porque ele não se restaura no poder. Isso. E aí, quando você tem esse episódio lá dos instrumentos musicais, você tem o TCE, depois de ter falhado muitas vezes, porque a conta da Arena, dos responsáveis pelo superfaturamento da Arena, não ter sido paga é do TCE. Porque ele deixou prescrever a responsabilização contra quem, na época, deveria ter sido responsabilizado. A gente tem os instrumentos musicais e tem o TCE finalmente funcionando. Destaque-se que é uma corte muito cara, né, para a sociedade. Caríssima, muito bem paga. Então, essa corte tem que funcionar. Eu tenho um assunto interessante para falar do TCE,
que, não sei se você tá lembrado da licitação dos Que assim, gradistas. maldosos chamam, na verdade, de tribunal de faz de conta, né? Do Estado. É assim. Maldosos. Peca muito, né? Peca muito. Maldosos. Eu não levo pra esse mal, não. Eu sou maldosa às vezes, Aham. mas eu não. Eu já vi a atuação do TCE, assim, da gente. Já bateu palmas? Já bati palmas. Até Gustavo Massa, Aham. né, que é um dos auditores do TCE. E ele foi no São João em Camaragibe, em 2020. A gente estava naquela crise e aí decidiram fazer um São João virtual. Quando mandaram o edital para mim da convocação, né, para contratar um monte de grupos folclóricos, enfim, tinha mais ou menos 1,5 milhão, né, para destinar em uma noite de live, que não ia. De uma noite, 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão para pagar. Do São João virtual de Camaragibe. Virtual de Camaragibe. Calma, bem Pelo onde chegou. amor de Deus. Aí eu olhei e disse assim, oxe, vou agora, porque numa crise dessa, faltando respirador na cidade, eu sei que o povo também queria participar de alguma coisa, mesmo que fosse dentro de casa, mas, caramba, isso não existe. Meu Aí Deus. fui e mandei a denúncia para o e-mail do gabinete de Gustavo Massa. Porque eu peguei com uma amiga minha e eu disse, eu vou mandar, porque isso aqui é urgente, porque está em cima. Ele tem que agir, o TCE imediatamente. tem que agir imediatamente. Aí eu mandei para o Ministério Público de Contas, né? TCE. Aí, em menos de 24 horas, o TCE entrou em contato comigo, o Ministério Público entrou em contato comigo e falou, ele disse assim, olha, a gente conseguiu ver que não é só 1,5 milhão. Eles estão tirando mais 2 milhões da educação e do fundo do idoso. Pelo amor de Deus. Aí eu disse, e aí? Porque esse São João vai começar, vai acontecer a partir de amanhã. Aí ele fez assim, a gente vai emitir um parecer. E a gente vai... Quando eles me deram isso, né, e me falaram o que ia acontecer, eu fui na rádio, como sempre, fui numa live lá do Camaragibe agora, que é um veículo de comunicação lá que é bem visto, e falei, eu disse assim, gente, é ilegal. E eu vou dizer aqui, para o artista que não entende de lei, eu vou orientar vocês a não participarem dessa Pergunta de licitação. leigo, é ilegal ou é imoral? Isso aí. Era ilegal porque eles estavam tirando De outras outras pastas para poder usar. Ou até os dois. Era ilegal Tem e uma imoral. qualificação, né? Tinha uma parte legal, tinha uma parte imoral. Porque se é imoral, também é ilegal. É. Porque se contraria a lei, é uma coisa ilegal. Eles estavam tirando de uma parte que não poderia ser usado que não fosse para educação. Entendi. Entendeu? E aí eu disse, quem participar disso e receber esse dinheiro, lá na frente, vocês vão ter que devolver esse dinheiro ao TCE, porque o TCE vai exigir que quem recebeu devolva. E aí, quem não puder devolver, porque eu sei que tem gente aí que precisa de R$1.000, né, que vai ganhar aí R$1.000 por uma participação, R$2.000 e vai gastar e não vai ter mais como repor, vai ficar impedido de participar de outras licitações. Foi isso que eu avisei. Aí teve aquele lado que você está acabando com o nosso São João, né, da sociedade. Teve aquele lado de dizer assim, poxa, mas eu queria trabalhar. Sim, cara, mas vamos trabalhar de uma forma que a gente não se prejudique lá na frente. E o pessoal da gestão pública lá, dizendo que não, que eu estava mentindo, foi um embate o dia todinho. Cara, meu Deus do céu, saí se parecer. Quando foi no outro dia de manhã para o meu e-mail. Puf, aí eu convoquei a imprensa de novo local e disse assim, eu tô mentindo? Tá aqui, ó. Quem tá falando é o TCE, né? O Ministério Anulou Público. na hora. E não aconteceu, São João. Não aconteceu. Cara... Não aconteceu. E eles ainda estão passando por uma auditoria especial. Cara, é muita coisa. É numa cidade pequena, relativamente pequena. Não tão pequena. Né? Mas que
muita coisa, né? Nepotismo lá é brincadeira, assim. Não, veja, tem duas coisas que são brincadeira, eu acho, no Brasil, que é nepotismo e rachadinha. Oxe, o nepotismo com a deputada famosíssima aqui. Eu consegui quebrar. Michele, não fique tímida, não. Pode falar os nomes. Pode falar todos os nomes. Também lá em Camaragibe. Deputada Gleide Ângelo e o secretário como é, meu Deus do céu? De Segurança Pública da cidade. A deputada Gleide Ângelo tinha no gabinete dela lotado a esposa do secretário de Segurança Pública de Camaragibe. Que é o nepotismo cruzado. Né? E Clássico, o secretário de Camaragibe tinha o marido da Gleide Ângelo, que é aquele repórter, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa, no gabinete dele. Aí eu disse, oi, é o quê? Aí, denúncia. E a gente conseguiu, né, que eles fossem imputados pelo Ministério Público de Contas em relação ao nepotismo. Tá aí uma auditoria especial. Eu só sei que o marido de Gleide Ângelo não tá mais. Não sei qual vai ser o desfecho Qual disso. desfecho é? Qual vai ser. Porque assim, a gente acompanha até um ponto a denúncia. Depois... Porque o nepotismo hoje não é espécie de uma infração administrativa. Então, depois que é encerrado o nepotismo, acaba, perde o... O grande problema é que a gente realmente precisa desse movimento legalista e de amadurecer o que em terras tupiniquins é moral ou não é moral. Isso. Porque enquanto outros lugares já têm um comportamento mais probo, a gente aqui não tem. Por exemplo, se Gleide Ângelo ou se, por exemplo, qualquer outro político virar governador, pronto, vamos falar de Marília Reis, que tem muito esse interesse em colocar os parentes lá no poder. Quando você pega... Sério? Ela colocou a irmã dela, Maria Reis, pré-candidata a deputada federal, veja, num cargo em Paudalho. E porque é amiga íntima do prefeito Paudalho. Que está coordenando a campanha dela. Que está coordenando. E é investigado pela Draco. Na operação... Por estar integrando uma organização criminosa. Em Paudalho e em outros municípios. Não é bater carteira, não. Ele está sendo investigado por organização criminosa. Então, saiu do amador para o profissional. É operação Sujeito Oculto. Na operação lá, Sujeito Oculto. Marcelo Gouveia, né? prefeito de Paudalho. Veja quanta coisa a gente está falando aqui. E veja como a gente precisa amadurecer. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio desse por semana, para dar conta da coisa toda. É muita, Tiago, é muita. Então, a gente busca, né, assim, ver qual é a melhor forma de impedir, né? Às vezes, por via jurídica, quando a gente analisa que vai demorar muito, que talvez esse político seja até processado, mas não vai chegar além, hoje a força da mídia é muito maior. Você tem a lei, mas tem a rede social também, que é mais rápido. Exatamente. Às vezes, o recuo deles faz com que a sociedade comece a entender que eles precisam dizer assim, tá errado, cara, não faz não. Eu não vou votar. Por que eu vou votar nesse candidato que abraça um ex-presidiário, que tem como apoiador um cara que roubou a Previdência lá no Cabo de Santo Agostinho e que passou 8 meses preso e depois voltou para a prefeitura com a tornozeleira. E aí... Esse me choca muito. Lula Cabral, não é isso? Exato. Porque, assim, eu vi uma reportagem quando ele estava retornando com a tornozeleira. Uma multidão batendo palmas. Aquela multidão ali... Vocês viram essa cena? É uma coisa, assim, triste. São cargos comissionados que são, na maioria das vezes, obrigados. Se não for, perde o cargo. Se não for, perde o cargo. E foi o que aconteceu com o Demóstenes Meira, né? Isso. A festa, quem não ia pra festa da mulher dele seria exonerado, né? E teve assim, foi um áudio que ele falou no grupo, né? Disse assim, alô, tropão. Desse jeito, que ele é... Agora, quer ver uma coisa que assusta um pouco? Veja, hoje em dia a gente tem rede social, tem
Imagine como era antes, nos anos 80, 90, que não tinha nada. Então, é por isso Como é que que não hoje se a corrupção... É porque ela foi vocês colocam que crescendo... hoje, com todo o holofote, ainda se faz tudo isso. Ela foi crescendo sem a gente ver. E aí ficou instaurado. E agora, com a rede social, Exato. com a internet, a gente tem um longo período pela frente para mostrar para as pessoas que a gente pode sim Trazer combater cada vez mais transparência. Né? e combater a corrupção. Exato. Me diga uma coisa que está muito já na ordem vem, do dia. Shows. Fala-se muito hoje em dia, Erling Safadão, não sei o que é 1 milhão, é 800 mil. Qual é a visão de vocês e o que é que vocês têm visto aqui na região dessa questão do show? Eu acho que foi muito bom. A gente tem um vídeo para soltar disso, né, Michele? Tem um vídeo para soltar disso. Até foi coincidência. Que o STJ, a gente vem combatendo isso já há algum tempo. Até o show de Bom Conselho. Foi. A gente começou aquele alarde na rede social, até que parou e aquele dinheiro era da educação. Os professores de Bom Conselho sabem que até hoje eles não tiveram esse reajuste que foi deferido lá pelo governo federal e estão nessa briga para ter o retroativo disso. Tá? Porque aquele dinheiro ia para lá. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma manobra para pegar a Secretaria da Educação e misturar com cultura. Aí pega dinheiro da educação e joga em show. Em show. Sabe? E aí a gente tem... Veja como a gente vive um momento... Como eu acho que o maior exemplo é péssimo. É muito ruim, a gente sabe. Mas o bom exemplo, ele arrasta. A gente teve o cancelamento daquele show. Em seguida aconteceu lá em Goiás, salvo engano. Em seguida Não, isso aí aconteceu... em vários lugares está acontecendo. E até né? o STJ O pessoal dizer... tá dando em cima e tá... E o voto do ministro, Tiago, foi muito bacana, que ele disse assim, olhe, não faz sentido um município que não tem educação, que não tem saúde, investir 600 mil no show. Isso. Não, e teve um município, eu não lembro agora qual, que o cara disse, não, mas entenda, porque quando tem um show desse movimento, os hotéis todos aqui da cidade ficam lotados, tinham 2 hotéis, hotéis não. Mostraram os hotéis, eram umas pousadinhas caindo aos pedaços. Uhum. Assim, Até parece que a sociedade vive um dia no ano, né? meu Deus do E céu. aí, se uma cidade que a gente assim, vamos deixar isso bem claro. Nós não temos nada contra a nenhum artista. Pelo Absolutamente. contrário, eu Claro. sou super fã. Adoro o Piseirinho, exatamente. é top. A questão não é o artista, é a forma com que É o dinheiro público, né? gestor quer gastar esse dinheiro E público. outra, esses caras, meu Deus, eles nem precisam. Nem disso. precisa. Porque eles já fazem um show Isso, privado deles que já dá o faturamento Só deles. que eles estão sendo contratados, eu nem Pois digo. é, veja, o fato de ser contratado não é um crime. Não é um O crime. crime é se eu chegar pra te contratar e falar, quanto é o show? 500 mil, tá, é 1 Isso. milhão, tá? Isso. E volta, aí é um crime. Exatamente. Aí ele é conivente. Exato. Agora, se você falar, é 500 mil, tá, toca aqui por 500. Sim. Ele não pode também ficar preocupado com a gestão do município, Não. né, que tá contratando Isso. ele. Não, até porque E até poderia. Se ele Não, essa postura a gente tem que exigir Né? é do do administrador. administrador. Não dele. Porque E o da administrador, população, né? né? E também da população, né? E não querer fomentar esse tipo É a de história coisa. do pão e circo, né? Não, e lá em foi Arco Verde, né? De quê? Do daqui. Do de... Foi Bom Conselho. Bom do Conselho, de sim. João Gomes, né? Sim, de João Gomes. O de João Gomes, que 20 dias antes, ele tinha recebido uma notificação do TCE para organizar prédios de escolas Quem tinha públicas. recebido? O prefeito, De Bom De Conselho. bom conselho. que tá. como é o nome dele? Lucas? É Não, João Lucas. João Lucas, do PSB. Ele tinha recebido a notificação do TCE dizendo que era para ele organizar a estrutura de um colégio que estava com rachaduras, com telhado cheio de goteira, com instalação ruim e que o prédio não estava apropriado para receber alunos da rede pública. E ele teria que fazer esses consertos. E ele pediu prazo para poder começar por conta de dinheiro. Mas aí ele estava tirando dinheiro da educação para pagar show. E aí, quando a gente denunciou, não formalmente, mas informalmente, quando a gente vai para a mídia, E a gente ameaçou entrar com ação popular. e a gente ameaçou, a gente sempre marca os órgãos. E olha,
temos uma certa quantidade de seguidores e temos pessoas do TCE, temos policiais civis, temos espiões temos procuradores. contra a gente, viu? Temos promotores de justiça. Tem muita gente que segue a gente e vê. E foi exatamente isso que aconteceu. O TCE foi uns 2 dias, 3 dias depois, disse assim, ó, cancela. Eu amo a internet. Eu amo. Tiago, eu acho que a gente não teria problema nenhum de o povo pagar um auxílio paletó. Se o povo tivesse Tudo, né? absolutamente tudo, a gente não tem problema nenhum. Claro. Cara, a gente Agora, uma paga... multidão de miseráveis sustentar um auxílio paletó. Sabe, olha só, é isso que, assim, me dá um pouco de agonia. Toda vez que eu vejo um candidato e ele já bota no plano de governo aumentar imposto. Pelo amor de Deus. Como é que aumenta imposto? Cara, a gente Se paga... você usa tão mal o que já Exatamente. existe. Eu acho que primeiro, ó, usa bem o que já está disponível, depois a gente pensa em aumentar qualquer Exato. coisa. Mas falar em aumento de imposto nesse país, meu Deus, aí você quer sufocar mesmo todo mundo. A gente precisa, e é o que a gente luta, por uma gestão pública semelhante a uma gestão privada. Isso. Por quê? Porque uma gestão privada você paga a conta. E você vê que paga a conta. O povo acha que não paga a conta, mas no final das contas é ele o maior pagador de todo esse absurdo que acontece. É que no Brasil o dinheiro público parece que não tem dono. Não né? tem dono. Se utiliza ele, É esse senso que a gente precisa mudar. A gente paga plano de saúde para político. E a gente precisa usar o SUS, porque assim, eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho. A maioria das pessoas da minha família não tem. Então, quando eu quero ser atendida, eu vou na UPA. E sou mal atendida. E, às vezes, prefiro me medicar em casa do que ir, porque eu sei que eu nem vou ser atendida, é capaz de eu morrer lá. Mas esses caras que deveriam fazer um bom serviço pra gente, fiscalizar, administrar bem o dinheiro, pra gente chegar, não precisar estar sofrendo numa fila. Menino, eu recebo mensagens de pedidos. Michele, tu conhece muita gente. Consegue pra mim uma vaga no colégio municipal pro meu filho. Aqui, perto da minha casa, porque eu só tô conseguindo em outro bairro. A gente Que recebeu fica denúncia longe. Isso. lá de São João de uma mãe que tinha um filho autista e o prefeito de São João, né, além de perseguir o pessoal da educação lá, né, perseguir lá a professora, não estava dando viabilidade da criança ir assistir aula. Isso. Então a gente recebe esse tipo de denúncia. Ao longo de todo o estado, Tiago, ao longo de todo o estado. Então faz sentido a gente ter deputado recebendo auxílio paletó no começo e no final do mandato, mesmo que não seja lá reeleito. o auxílio paletó é mensal, É uma Ou quantia no valor do salário que é paga no começo do mandato e no final do mandato. Ou seja, um salário extra. É como se fosse isso. No total, ele recebe 2 salários para comprar só paletó Sim, durante os entendi. 4 anos. Daria para ele talvez se comprar um ele receber por 20 mês. mil, ele recebe 20 mil para comprar E paletó. em teoria ele tem que comprovar com nota E depois fiscal. mais Não 20 mil. precisa. Não precisa. Não precisa, é isento de O comprovação. que é que ele vai fazer com aquilo ali, ninguém sabe. Aí é o que eu digo, é o lance do imoral. Ou seja, é legal ele gastar esse dinheiro, concordam? É legal. Agora é moral, Exatamente. sem nem mesmo ter que comprovar. Tem alguns candidatos A gente nem teve, até a gente pode dar. Atenção, candidatos, quem estiver assistindo aqui lá esse podcast. Venham com uma proposta. Acabar com o auxílio paletó. Pronto. Ninguém falou. Eu acho que Jaime Asfora teve alguns pouquíssimos que tem essa atitude, né? De ele, ó, eu não vou usar. Eles dizem assim, não vou usar verba tal. Por exemplo, verba de correio. Meu Deus, hoje em dia tem e-mail, tem tudo eletrônico. Como é Tiago, que você e vai? as pinturas? As pinturas da Alep queriam pinturas. O presidente da Alep contratou uma licitação para ter um quadro pintado. Ele não quer uma foto. 72 mil. 72 mil Não, reais. peraí, isso é verdade. Isso é verdade. Sim, a gente conseguiu... Voltamos para o século XIV. Peraí. Vocês estão dizendo que o presidente da Alesp, aqui de Pernambuco, Alep. aqui de Pernambuco, ele gastou 72 mil reais para ter Heriberto Medeiros. Contratou tanto ele como Clodoaldo Magalhães. Se que juntaram, É o vice-presidente. que é o vice ou é da mesa diretora? É pra pintar cada um é o da deles, mesa é isso? diretora, É o presidente para da mesa. pintar não só um quadro dos excelentíssimos
presidentes, mas também do primeiro secretário e do vice. 72. 72 mil Pra reais. ficar lá Ah, meu numa Deus. galeria. Pra ficar numa galeria. Quem vai ver essa galeria, Ela eu tenho olha. certeza que nenhum pernambucano tem a mínima intenção de olhar pra cara deles. Aí, se você olhar a relação Meu dos Deus. homenageados, tem o cara que foi presidente da Alep, que bateu na mulher e que foi afastado, que é o Sim. Pedro Eurico, Pedro que já Eurico. foi presidente. Tem outro, que eu esqueci o nome agora, mas já foi envolvido em corrupção. Então, cara, a gente tem que homenagear com o nosso dinheiro pessoas que infringiram a lei. E que não fizeram nada, porque a gente lembra muito bem dos discursos de Pedro Eurico enquanto secretário de Direitos Humanos aí nesses anos de crise que a gente passou. É muita rasgação de seda. Muita. Eu tô passando mal aqui, viu, Lucas? Posso chamar vocês aqui mais não, vou ficar nervoso. Pois é. É muita um coisa. negócio muita revoltante, coisa, cara, é E muita você quer ver você se revoltar mais, Tiago? É se você for no hospital público. coisa. Isso. Se você for num hospital público, você se revolta ao nível de realmente você ter que ir para aquele hospital. Porque você não aceita. Quem deles desce do alto da sua arrogância lá na Alep Para ser atendido por para ser atendido no hospital público? Nenhum, né? A gente hoje tem político de TikTok. Porque a moda é essa. Político de TikTok. Cadê a administração? Cadê a fiscalização? A gente falou lá dos respiradores, a gente falou da questão lá dos instrumentos, mas, minha gente, vocês estão pagando uma assembleia e uma Câmara de Vereadores caríssima. Então, A gente a gente fomenta a vida desses políticos para eles ganharem bem, para eles viverem bem, né? Porque o meu filho estuda no colégio municipal. E aí a gente fez também uma denúncia, um tempo desse, de alunos de uma escola estadual aqui de Pernambuco que estava recebendo merenda escolar estragada, que foram 60 alunos bateram no hospital. Inclusive, um mês depois, a gente recebe uma outra denúncia de um outro colégio que os alunos estavam recebendo novamente comida com larvas. Enquanto os filhos daquele privilegiado estão estudando no Damas, no Veracruz, no colégio GGE. E nada contra esse colégio, E né? nada, a e gente não outra, tem nada. falou aí de contra alimentação que é estragada, que é verdade, é lamentável, é um absurdo, né? Enquanto isso, os próprios vereadores, eles gastam o que for, né? Não tem um cartão de crédito que eles vão no melhor restaurante. Eu vi uma vez uma reportagem dos caras que mais gastavam, e tinha, não vou lembrar agora, infelizmente, não, mas um cara que, tipo, cada almoço dele era 500, 600 reais, tinha vinho, tinha não sei o que, tinha tudo. Exato. É terrível. A gente sempre acompanha a vida dos parlamentares da esfera federal aqui pelo ranking dos políticos. Exato. Que é uma ferramenta muito interessante e sugiro a todo mundo olhar lá. E aí a gente tem uma pré-candidata a governo que é a segunda pior parlamentar do ranking político. Os políticos daqui de Pernambuco, aí num geral, isso é num ranking daqui, né? Pegaram os deputados federais, fizeram aquele ranking. Ela é a segunda pior. A primeira pior, o primeiro pior é o Carlos Veras, né? O deputado Carlos Veras do PT. Aí eu pergunto assim a tu, a gente tem quantos deputados federais? 30 e poucos, né? Eu tô me recordando agora, mas da lista, Isso. né? Eu acho que é porque depende do número. Agora não tô É lembrando. uns 30 e poucos deputados federais que a gente tem aqui, que representa a gente lá em Brasília. Cara, a gente não passa do ranking geral, da coluna do... A gente não chega a 200, a colocação 200. Na verdade, De 500 nós temos... e pouco, a gente não consegue. A gente está na casa dos 500 para baixo. Na verdade, nós temos 2 deputados medíocres, com nota 7, medíocres, e o restante tudinho é abaixo de 7. Isso. Aí você pergunta, tá, mas que avaliação é essa? É quem é esquerda, quem é direita? Não. A avaliação é simples. A avaliação é de interesse público. Quem gasta mais e quem gasta menos. Isso.
quem é contra privilégio e quem é a favor da privilégio. Existe uma... que aí... Mas assim, aí vamos lá. Sem querer Aham. defender nenhum desses... Aham. Mas gasta mais, se o cara usar bem, é bom, né? Isso. Mas o O gasta problema mais... é como é isso. utilizado. Mas o gasta mais é, por exemplo, todo o ranking ele é baseado em austeridade. Quem é mais austro? Quem é o mais econômico e quem é mais fiel ao interesse público? Por exemplo, uma pauta como privatizar um órgão que está dando prejuízo. Aí vem uma turma e vota contra. Ou seja, você votou contra a austeridade. Isso. Porque para que eu preciso de um órgão, de uma empresa pública dando prejuízo? Para eu e você pagar? Eu tenho que me livrar desse pepino. E aí joga na administração lá privada. A quem interessa, enche os cofres públicos lá de dinheiro e tira um prejuízo. E ainda mais, Tiago, fiscaliza da maneira certa. Porque eu ou você, se abrir uma empresa e cometer um erro contra qualquer pessoa, a gente é processado. Sim, E a gente vai ter que pagar. sim. Já o poder gastam público, com aluguel não. de aeronave. Tá lá, listado. Eles gastam com aluguel de aeronave. Me diga uma coisa. O que é que vocês acham dos portais de transparência? São terríveis. A gente Porque tem você uma... não consegue achar muita coisa, Não, né? não. Você precisa ser um perito em portal. Oficialmente eles existem, mas quantos por cento da população consegue ir lá para fiscalizar alguma coisa? Você precisa ser um perito em portal. Não é? Enquanto A era... navegabilidade é a pior possível. Eu penso que um portal da transparência deveria ser um Google. Você Isso. jogou papel, aparece todos os papéis que a administração pública lá contratou no tempo que você pediu. Só que você tem que preencher vários campos. E quem é leigo que consegue acessar o portal, abrir uma segunda janela, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, na décima você achar? Menino, tem portal. Que, meu Deus do céu. E a demora carregando? Pois Eu é. acho assim que deveria ajuda. Eu sou ratinha de portal. Sabe? Eu vou... É melhor ter do que não ter. É melhor Agora, ter do que não ter. Agora, sim, poderia ser um sistema único, E bem simples. né? Porque, por exemplo, o sistema Sagres do TCE, que é todo... Quando você quer pegar alguma conta que já foi fechada, aí você vai no sistema do TCE, de algum município. É fácil. Mas eu quero ver agora. Eu não quero ver o que já foi fechado e que eles tiveram que transmitir para o TCE. Eu quero ver o que está acontecendo hoje. E aí é ruim mesmo. Então, seria interessante que esse portal fosse único, fosse uma plataforma única. Você entrasse ali, não fosse administrado pela Prefeitura de Camaragibe, administrado por Recife, Não, aqui tem um portal único, e aí vocês vão ter as suas abas, municípios, vocês vão ter as suas abas, e aí é uma coisa só. Onde é que eu tenho que procurar em Recife quanto é que determinado funcionário ganha? Aqui, pronto. Em Camaragibe, aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Onde é que eu vejo as contas, o orçamento desse mês de Camaragibe? Aqui. E de Recife, aqui também. Entendeu? Então, assim, se fosse desse jeito, era massa. Porque aí a gente poderia medir melhor, comparar. Porque o TCE, de vez em quando, bota um ranking aí de os melhores, os mais transparentes. Aí bota uns negocinhos, sinalzinhos assim, vermelho, azul, amarelo, verde. Mas a gente não vê qual critério foi usado. Porque, meu Deus do céu, olhar o portal Transparência de Camaragibe, por exemplo, que é o que eu mais acesso, e dizer que Camaragibe tá bom, tá péssimo. Tá péssimo. Eu, como pesquisadora, eu sei que tá péssimo. E não é porque eu denuncio muita coisa lá, não. É porque quando tá funcionando alguma coisa, eu digo assim, não, gente, tá funcionando. Aqui, eu gravo a tela e digo, não, gente, porque tem que ser assim. Eu já fiz tutorial ensinando, gravando a tela. Gente, vocês querem pesquisar isso? Vocês vão aqui e sair clicando para mostrar para as pessoas como é que faz, né? Então, a gente dá a César o que é de César, mas se fosse um sistema único,
né, de acesso que não precisasse. Cada um tem uma cor diferente, Isso. cada um tem uma coisa diferente. Uma lógica diferente. O de Recife é horrível. O de Recife Terrível. é horrível, terrível, pesado, sabe? Você perde a paciência. Eles fazem para prejudicar, para dificultar. Para dificultar, somente. E aí? É difícil escutar tanta Eu coisa. acredito que o portal da transparência deveria ser gerido pelo TCE durante a licitação. Ou seja, eu sou um órgão, eu quero licitar, eu sou a prefeitura lá de Camaragibe, até de Recife. Ó, abri um processo licitatório lá, TCE. Toma aí a informação. Puf, lança o edital. Entendeu? Ainda que ele fosse obrigado a manter no portal dele. Mas tem um gestor lá, TCE, fazendo um checklist. Isso. Veja como na administração pública tudo é feito para dar errado. Porque a gente tem um órgão caríssimo, né, para fiscalizar, e ele só fiscaliza depois que acontece o roubo ou durante o roubo. Ele não fiscaliza antes. Por que não o TSE pegar antes? Olha, vai fazer licitação. Tanta ideia boa a gente tem. Porque né, o que é que nossos deputados estão fazendo? Cria uma lei lá estadual. Olha, vamos pegar e a partir de agora, toda licitação, antes de começar, não é que o TCE vai autorizar ou não autorizar. Ele não vai a ofender a esfera de competência sobre o que o município de Flores quer ou o que o de Garanhuns quer. Ele vai apenas fazer a função dele, que é fiscalizar. Isso. Tá ali de cima. Até porque não é assim que a gente faz com o nosso dinheiro. Quando a gente dá R$5 para alguém comprar uma coisa, quando volta a nota, a gente não confere? Às vezes o município se preocupa em fazer uma dita consulta. Uma dita consulta. Mas sabe que só para dizer assim, olha, a gente pode fazer isso aqui assim, 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 mas não funciona, sabe? Infelizmente. Otávio, qual é o top 5 dos políticos de Recife, na sua opinião, dos que melhor utilizam aí o dinheiro público? Melhor. Top 5. Tiago. Essa pergunta é muito difícil. Principalmente em ano de eleição. Muito difícil. Porque, assim, top 5, se eu fosse dizer de Recife, olha, eu tenho um governo, né? Sendo bem transparente, eu tenho um governo que se envolveu nos maiores escândalos. Eu tenho um governo totalmente ineficiente. Eu tenho um governo que abandonou a população. Eu tenho uma Câmara inerte, morta. Eu tenho uma Câmara totalmente que é a cozinha do Poder Executivo. Então nada se discute lá. Me diga se eu tenho condições, sabe, Tiago, de eleger um top 5. E eu não tô sendo terrível, não. Então deixa eu mudar. Me diga o top 5 negativo. Ah, se você quiser, eu nomeio 50. Cinco. Mas os piores. 5. Os 5 piores de Recife, mas que estão atuantes agora ou Pode que ser. já passaram? Pode ser atuantes. Pronto. Os 5 piores atuantes, eu acho que de Recife. Na esfera, tem esfera? Seria livre. Qualquer uma. É. Pronto. Os piores, eu acho que seriam os presidentes, todos cairiam. O presidente da Câmara de Vereadores e o presidente da Alep. Coincidência, pai e Pai e filho. filho. Em Recife. Meu Seriam os dois piores, que é Heriberto e o filho de Heriberto Medeiros. Não, o segundo secretário é filho dele. O presidente é Romerio Jatobá, Romerio que entraria na lista. Isso. Aí o terceiro, É verdade. pior, acho que o prefeito é pior. É muito ruim o prefeito, é muito ruim. Ele viria em sexto, mas ainda não ficaria no top 5 porque ele tem muita gente assessorando ele. Aí eu colocaria Túlio Gadelha como deputado terrível do estado de horrível. Pernambuco. E Humberto Costa, Que é o namorado de Fátima que é o namorado de Fátima Bernardi. Aquele Ele cara fica é um... chateado, né? Quando chama ele de namorado de Fátima Bernardes. E ele é um dos deputados mais gastões de Pernambuco. Isso, ele gasta muito. Naquele ranking ele tá lá embaixo, porque ele gasta demais. Como é que ele gasta? O que é que ele faz? Ele gasta com gasolina, com hospedagem, com passagens aéreas. Passagem aérea, ele gasta uma nota. Talvez pra visitar a namorada. Vamos lá. Me diz aí. Agora eu queria qual saber foi- quem são os 5 de Michele, que eu quero ver se minha lista... Agora não vale ser os mesmos, vamos dar com a mão cheia. Quais seriam os 5 que eu perdi? Que tu perdeu. Sim. Cara,
Eu boto aí Humberto Costa. Não, eu já citei ele, não vale. Já. Não vale não tem Já. que ser. Daqui, Mas tá fácil, é só jogar a tarrafa. Joga e puxa. O que vier é ruim. vem todo mundo na minha cabeça, né? Pra pontuar assim, tem um Então primeiro- eu vou mudar então a pergunta. Vou Ah. primeiro para Michelle. Qual foi a vez que você ficou mais espantada assim que você viu o dinheiro público ser pior utilizado, na sua opinião? O maior escândalo que você viu de ser mais absurdo assim. O que é que você relata? Olha, foi na época da crise, você vê um monte de gente morrendo e não ter hospital público para atender e não ter respiradores para as pessoas serem atendidas. Por quê? Porque o governador daqui, aí o pior é o governador, é Paulo Câmara, né? E essa assessoria dele, porque veja só, ele investiu milhões num pedido de respiradores, né, junto com um consórcio, que nunca chegou aqui. Tirando a história dos respiradores de porcos, ainda teve a compra junto com o consórcio Nordeste. Do Nordeste. E esse investimento que Pernambuco fez, que Paulo Câmara fez questão de presidir o consórcio Nordeste, nunca chegou aqui. E eu vi muita gente, muito pai de família, muita mãe, muitos filhos morrendo, agonizando por não ter atendimento e não ter respirador. Então, assim, o governo é o responsável por isso, o governador. Né? Ele está lá, é o alto escalão. Então, tudo passa por ele. E aí a gente vê, naquela agonia, a gente sem saber para onde ia. E ver as pessoas pedindo para ser atendidas e sem poder, ter que escolher quem iria respirar e quem não iria respirar. Isso aí, para mim, é o pior. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Aqui em Pernambuco. Otávio, se você quiser. Eu acho que eu não posso divergir lá de Michelle, não. Até porque eu sei de um fato, mas não posso citar nomes, não porque eu queira proteger ninguém, não é isso. É porque eu quero proteger as pessoas de bem envolvidas. Uhum. Mas durante essa pandemia aí, ou durante o evento que Michelle lá falou, a gente teve um problema. Eu soube de um fato real da compra de respiradores lá que foi lá encomendada, que se pegou uma empresa de bode expiatório, uma empresa de boa fé, para trazer esses respiradores a tempo. E o cara foi lá, lutou, foi atrás, falou com fulano e conseguiu lá os respiradores. Deu um problema lá de transporte, porque a demanda mundial era muito grande, e aí atrasou. E aí o governo do estado usou esse fato para dizer, ó, essa empresa não presta, ela atrasou. Vamos botar uma empresa boa. Tinha que botar a culpa em alguém. Vamos botar uma empresa boa. Aí tirou e esse cara foi crucificado, né, e teve que se defender, gastar uma nota para provar que na culpa não tinha dele, né, dessa boa fé, que foi um problema da China. Então a China não entregou, ele não tinha o que fazer, ele só era o importador. E aí eles colocaram alguém deles. E pasme, enquanto a primeira empresa comprou o respirador, o respirador por 1 e o frete era... comprou o respirador por 10 e o frete era 5 e totalizava 15, a empresa do governo, que o governo contratou, que é ligada a um secretário que eu não posso citar, porque eu quero evitar, porque eu não tenho as provas na mão e não quero expor as pessoas. Mas um secretário que comprou, ele comprou o mesmo respirador por 9, mais barato, ora, e o frete por 50. Isso foi pago. Nós pagamos. Então você veja que esse problema que Michelle falou é gravíssimo. Porque a gente tem, Tiago, uma leva de psicopata e sociopata à frente dos órgãos públicos. Quem está nos administrando, nitidamente, são psicopatas e sociopatas.
Porque como é que você deita a sua cabeça na cama à noite, sabendo que você fez a população e os médicos e os enfermeiros escolher quem vive e quem morre? Porque você tinha que passar as férias desse ano lá na Europa, ou trocar a sua Mercedes ou a sua BMW, ou colocar mais dinheiro no seu paraíso lá fiscal. Um cara desse eu não posso dizer que ele é normal, que ele é um ser humano como a gente é. Eu tenho que classificar ele de uma forma diferente. E aí eu classifico como sociopatas e psicopatas. É isso que a gente tem. Por isso você pergunta pra gente, e é tão difícil. A gente em Pernambuco, é tão difícil a gente no Nordeste, que a gente ama tanto e que a gente tá defendendo com alma, dizer, a gente tem fulano, vamos procurar fulano porque ele é ético. Vamos procurar Beltrano porque ele é ético. Porque todo mundo, quase todo mundo que tá aí, eu não vou dizer todo mundo porque seria um erro da minha parte, mas quase todo mundo que tá aí, Tiago, quase todo mundo tem um pezinho em alguma coisa errada. É difícil, né? É muito difícil. Não tenha nada. Então a gente precisa construir, a gente precisa de uma fábrica. A gente precisa... Isso chama a minha próxima pergunta, que assim, tem muita gente que reclama, né? Muita gente, quem tá lá no prêmio. Então a gente então, por que você não vai fazer, né? E aí eu pergunto, vocês têm alguma pretensão de entrar pra política e tal? Como é que vocês enxergam essa coisa, essa possibilidade? Não, a gente ainda não enxerga isso como uma possibilidade, né, Michele? Isso. A gente não pensa nisso, não, porque a gente debate que tem que entrar no... A gente precisa entrar na cena política. Que no momento... Vai ter um momento que a gente vai precisar entrar. Só que, por exemplo, esse ano de eleição a gente já foi procurado. A gente já foi, teve vários convites, não foi só de um partido, não. Mas aí quando você fala cena política, você fala de uma candidatura? É que, na verdade, ou uma candidatura, ou ter algum dos candidatos que digam, esse aí é o meu ficha limpa, sei lá. A gente procura, Tiago, a gente tá em busca. Para representar a gente, alguma coisa assim. a gente procura, a gente vem procurando. A gente quer investir nesses candidatos, Isso. investir Porque, do ponto de vista... Tem muita gente que, assim, aponta muitos problemas, mas não quer fazer nada para... não quer se dedicar para que aquilo mude, a não ser através do voto. Isso. Né? Mas você diz, a gente precisa de gente boa na política, precisa de gente honesta e tal. Tá, então vamos lá, pra lá. Não quero, não vou entrar na política. Mas é porque os... Até porque tem aquela coisa, não, porque depois que você entra, depois que tá lá dentro... Não, porque os predicados, esquema, pra gente ter predicado de alguém que é apto à política, a gente pensa assim, eu acho. O predicado de alguém que é apto da política é alguém que pensa que não quer usar a política como carreira. Não quer ser político de emprego. E aí esse cara teria que ter a responsabilidade de entrar para a política para trabalhar, receber um salário, tudo bem, ok, mas que ele tivesse o emprego dele, que ele tivesse a função dele, que ele querendo... Porque a gente tem muito amador na política. É esse o grande problema. Sobrevivesse da política. Da política. Entendeu? Porque aí ele faz da política negócio. Repare, eu preciso do auxílio paletó, eu preciso superfaturar lá uma licitação, porque a política é negócio. A política não é meio de alterar a sociedade. A política não é meio de ser transparente, de ser isento. É meio de negócio. Ou seja, eu vou vender uma licitação aqui, eu vou fazer uma licitação ali para ganhar dinheiro, eu vou instituir privilégio, até quando? Então a gente precisa, por exemplo, que o empresário se interesse por política. Isso. A gente precisa que o músico se interesse por política. A gente precisa... Tá ouvindo? A gente precisa que o advogado se interesse por política. A gente precisa que o engenheiro se interesse lá por política. Porque como é que eu vou pegar esse monte de amador que tá aí? Me diga. Me espanta também a qualidade. É, porque exato. Olha só, não sei se vocês lembram. É um critério, viu? Assim, e veja, eu não tô nem indo para os municípios menores. Eu tô falando do Recife. Tem uma vez que ficou muito conhecido alguma coisa de Bria, que assim, ele tava com sono. E aí ele começou a ler o negócio, aí eu ia dormindo. Ele fazia parte da mesa diretora. Mas lembra desse episódio? Que ele lia... Ele ia dormindo. As pautas... Que ninguém entendia nada, ficou uma coisa ele fazia ridícula. assim... Aí eu, que danado é isso? Eu lembro uma vez aquele programa que tinha CQC da Band, que veio atrás de um vereador, ele saiu correndo. Uma coisa assim, então... Veja, Recife, não tô nem indo... Sim, né? sim. Então, assim, a qualidade é muito... Eu tenho um muito critério. ruim. Eu acho
eu não... E às vezes eu sou questionada por isso. Eu acho que você precisa, para ser político, você precisa ter entendimento do que você está fazendo, né? E quando eu digo ter entendimento, não necessariamente você precisa ser um advogado, uma pessoa culta, né? Uma pessoa... Você não precisa conhecer a lei ao extremo, né? A lei ao extremo. Mas você precisa ter a boa intenção. E você precisa entender que você está ali para trabalhar pro povo. Mas me desculpe interromper, já interrompendo, é que isso é complicado porque é também subjetivo. Veja, ter a boa intenção. É subjetivo. Exemplo, 100% dos políticos no discurso eles dizem que são contra a corrupção. Sim. Quando sim. talvez 100% pratica a Sim, corrupção. sim, Então, é assim, justamente. é super difícil Mas isso. a boa intenção que eu estou falando é de estar ali considerando quem lhe colocou ali. Porque você vai trabalhar para o povo. Para quem te elegeu. E lógico, você precisa saber ler, você precisa saber escrever e você precisa ter discernimento de saber que eu não sei de tudo. Por exemplo, eu não sou economista. Hoje, se eu fosse me colocar como uma candidata a governo, vamos dizer assim, eu não sou economista. Eu preciso de uma equipe de economista. Eu não entendo da área de saúde. Eu preciso de uma pessoa da área de saúde que saiba administrar. Então, assim, é ter esse discernimento que você precisa compor. Quando a gente vai para o legislativo, nas câmaras, né, que aí é mais povão mesmo, assim, aí a gente vê a questão do que eu entendo que você está dizendo, assim, do analfabetismo funcional que tem. Não, tanto que tem uma coisa até folclórica, né? Tem o vereador que é o Zé da Barraca, Isso, né? Zé da Barraca. O mecânico Paulo. A gente não leva a política a sério, né? Mas assim, Parece é um justamente programa de isso. humor. É justamente isso. Cara, você quer entrar na política? Quero. Você é o quê? O fiteiro Bill. Eu não menosprezando nenhuma profissão. Não, mas claro assim, que não. ó, vê só, eu só fiz até a 5ª série. Eu sei ler, eu sei escrever, mas eu não tenho entendimento de nada. Mas eu sou uma pessoa popular. Eu quero fazer a diferença, eu quero fiscalizar. E eu quero ter pessoas do meu lado. Então, assim, tá, a primeira coisa é, você também quer se disponibilizar a aprender? Porque você precisa estudar muito, né? Você quando vai... Você não pode engolir um rei, você né? Não pode... Você tem que... Quando um cara tá ali lendo a pauta do projeto-lei para você votar, você tem que entender o que é aquilo ali. E se você não entende e não tem capacidade de ter uma equipe que lhe assessore, né? Que faz um gabinete qualquer, de qualquer jeito, que é o que a gente vê. Que é o gabinete lá da rachadinha, né? É o gabinete da rachadinha, sabe? Fala em rachadinha. Tem alguém que escape da rachadinha ou é 100%? Rapaz. Olha, eu vi dizer que aqui em Pernambuco, 1 ou 2 gabinetes, ou 3, não sei, eu não posso nem citar para não me comprometer no sentido de as pessoas acharem que eu sou muito extremista. É porque rachadinha né? é muito difícil. É muito difícil não ter. É muito comum. É muito difícil e muito difícil de provar. E muito Tem difícil muito, de provar. Aí a gente pode dar um grau aí. É quase 90%. Cai no que a gente tava dizendo. Porque se você tem políticos que só precisam ser políticos de TikTok, ou igual a Tiririca, que pior do que tá não fica, você votou no cara, não é porque ele tem uma equipe técnica boa. Não é porque fulano tá no gabinete dele. Não é porque esse cara é um bom legislador, como o Marco Maciel. Isso. Você votou nele porque ele fez uma graça interessante. Aí esse cara chega lá e ele precisa fazer da política um negócio. Aí aparece a rachadinha. Aí, por exemplo, o cara recebe... O cara pode gastar 100 mil no gabinete. Aí ele contrata 5, paga 20 mil a cada um. Aí os outros 10 ele quer que devolva a ele. E olhe, Tiago, a gente tá falando de Assembleia ou Câmara de Vereadores. Mas rachadinha existe em outros lugares. Isso. Rachadinha existe no Executivo e existe no TCE e existe no Judiciário. A gente não imagina o que acontece. Na visão de vocês,
qual é o poder onde tem mais casos de corrupção? Eu acho que o executivo termina sendo... Eu acho que para e passo com o legislativo. O executivo, porque no meu ponto de vista, é mais o executivo, porque ele tem o gestor É porque administra o dinheiro, né? e ele tem os secretários. E assim, cara, você administrar dezenas de pastas em um município. A gente sabe que hoje está difícil encontrar gente que tenha vontade de fazer. Então, nem todas as vezes aquele gestor ali tem responsabilidade direta com o que está acontecendo aqui, na saúde, na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Imobilidade, entendeu? Então, assim, é corrupção. Nas suas diversas formas, né? Então, saúde, assim, é um na núcleo educação. que está cheio de aberturas e de possibilidades de corromper mais. Michele falando agora sobre que o executivo seria o mais corrupto. Eu lembrei de um fato interessante. A gente pode até citar nomes aqui. Que você vê a incompetência é tão grande que gera corrupção que o presidente da Câmara de Pojuca, né? Pojuca, um município rico, editou um decreto legislativo proibindo a espécie de decreto legislativo existe. Ok. Por exemplo, existem alguns atos normativos que podem sair por decreto legislativo, porque é uma competência única e exclusiva da Câmara. Mas ele publicou um decreto proibindo que o Executivo Municipal autorizasse construções. Só que isso é a atribuição do Executivo. É como se o Legislativo dissesse: Judiciário, você não pode mais julgar não, viu? Quem vai julgar agora sou eu. Então você veja a qualidade, o grau de eficiência desse tipo de legislativo. Você citou aí o Tiririca, né? Que O até Tiririca. dizia, eu não sei o que é que um deputado faz. Mas eu vou, né? Eu vou lá. Foi lá, zombou da nossa cara e voltou de novo. Ele dizia, eu vou lá para descobrir. É complicado mensurar, medir. Mas, assim, num grau, numa escala, eu acho que o executivo dá mais abertura para a corrupção, sim, para os desvios, para tudo. Aí o legislativo compartilha porque não fiscaliza, porque aí eles trocam... É uma cadeia, assim, sabe? Porque eles trocam cargos e aí, ó, eu sou a prefeita daqui... E tem uma coisa interessante. E eu te dou esse cargo aqui, agora não tem que me fiscalizar aqui, não. E tem uma coisa interessante, né, Michele? Vista grossa aí, né? E tem, Tiago, uma coisa interessante que a população não se deu conta. A rachadinha é uma coisa ordinária dentro da nossa política. Mas existe uma tal de corretagem de emendas. Isso. O que é a corretagem de emendas? Corretagem de emendas é o seguinte. Os deputados, eles podem liberar emendas para determinados municípios. Aí, vamos supor que eu sou deputado e eu chego lá e digo: olha, senhor prefeito de cidade X, eu libero uma emenda para tu, de R$1 milhão. Ah, libero. Para quê? Para saúde, tá bom. Quanto é? Aí o prefeito diz: eu te pago 100 mil se tu liberar essa emenda. Se paga a corretagem antecipada, o prefeito chega lá, toma os 100 mil e o deputado vai atrás da emenda e traz ela. Uma emenda de R$1 milhão. Então veja como o sistema político, o nível que está. Isso está acontecendo muito. Mas veja, muito esse aqui pagamento em Pernambuco. Totalmente ilegal. Totalmente porque ilegal. A emenda chega legalmente. Porque a emenda chega legalmente. Né? Porque a emenda é uma coisa que tem que chegar. Mas veja, Só que a proposta da emenda não é assim. Você tá com um projeto para saúde massa, que legal. Vale a pena uma emenda minha. Toma uma emenda. Isso é o tá que é legal. Republicano, né? Republicano. Até aí estamos na legalidade. Aí estamos ok. Mas eu disser: olha, me dá esse dinheiro aí que tu tem como me dar, que eu te dou 100 mil. Aí ela dá o dinheiro,
você... Pois é, a minha dúvida, esse sentido, assim, dá como? Como é? Uma mala? Ele por exemplo... É aquela história da cueca, da meia. Como é que eles fazem isso? Eles fazem... Hoje existem muitas leis para blindar e combater essa corrupção. Principalmente que é tudo digitalizado, tudo É, digital. exatamente, Então é mais exatamente. fácil de você É. fiscalizar. Mas né? existem sempre os parceiros. A gente assistiu a Operação Lava Jato e existem aquelas pessoas que são responsáveis por liberar o cash em espécie, né? E aí a gente sabe que isso sempre sai através de uma obra, de uma empresa contratada, Uma licitação. de uma licitação. Ou seja, Então, o dinheiro vem de algum lugar. vem de algum lugar. Daqueles frigoríficos bem grandes. A imaginação é o limite, né? De como esse dinheiro vai chegar. Mas existe até isso. Então, o que a gente estava discutindo ontem, que é um termo muito interessante, que a gente precisa é de bons alunos. A gente precisa de bons eleitores que vão virar bons políticos. Isso. A gente não precisa só de bons políticos, a gente precisa de bons eleitores. Que é o bom eleitor, ele acaba com essa farra. Ele tem princípio, ele tem caráter, ele tem propósito. Como é bom, Tiago, a gente sair para um lugar que a gente anda na rua, que a gente não é assaltado, que a gente tem saúde, que a gente entra no ônibus, que a gente passeia, que a gente se sente livre. Em Nárnia, né? Em Nárnia. Que tá, não é Nárnia, não. Sabe? Tem lugares por aí. Que Né? Cara, Né? mas Né? assim, é Não são muito... no Brasil. É. Não são no Brasil, mas tem. Mas vamos Tem. falar do Brasil. No Não, em Brasil. É. Brasil não tem. É não. isso que tá. A gente tinha condições de ter isso. A gente tinha condições. Imagina se a gente pega a parceria pública com a privada e senta e bola ideias. Mas veja que vocês mesmos já relataram aqui. Tem problema tanto na fiscalização, Isso. que permite que a coisa aconteça, e tem problema depois também na justiça, que não pune como deveria de forma Exato. exemplar. Exato. Pronto. Então, tem problema de todos os lados. Né? E tem problema no voto, Isso. Sim. se vota errado, ou seja... Hoje, veja se é uma pena que deveria... Para mim, corrupção deveria ter pena perpétua de perda de mandato. Na China não é assim, né? Dá um tiro na nuca. Não é pena... Não, Na China, é porque assim, falar de tiro na pena de nuca morte e ainda aqui é... A família paga a bala. Falar de pena de morte aqui é complicado, mas a gente poderia ter leis mais... porque assim, eu entendo que a índole corrupta não muda. Ele vai corromper hoje, ele vai passar 5 anos sem poder exercer cargo público e nenhum cargo público, né, e nenhum mandato. Mas depois ele vai voltar, e ele volta limpo para ser político e praticar novamente a corrupção. Porque, infelizmente, ainda a sociedade tem essa mania de Esquece muito fácil, né? de ter político Não, de estimação. veja, eu acho que o caso que ilustra muito isso aí é Collor, né? Collor. Não lembra de Collor. Oxe, meu Eu achava Deus que ele do nunca céu. mais... Não, e ele tá aí com tudo, voltou. Collor nunca perdeu a força política dele lá em Alagoas. Nunca. Eu acho que isso é o que é importante que Tiago abriu, falando lá da internet. Mas veja, Collor era dono da mídia local. Então hoje a gente tem internet. E talvez seja a internet seja A uma democratização. né? uma redemocratização que a gente está passando e uma oportunidade Você tira o controle dessas famílias. dessas famílias. Elas antes manipulavam a Pronto. coisa. Agora, Porque veja o stream como tá. Você tem stream, tá crescendo muito mais do que a TV aberta. se você, eu Né? posso dar um exemplo de hoje. A gente tem um portal que se chama Cidade Livre. Portal de notícias, né? E a gente é cadastrado em vários órgãos. Hoje, antes da gente sair, né, eu até publiquei antes da gente sair, eu recebi uma decisão, né, uma pauta do Ministério Público Federal que condenou uma ex-prefeita de Pombos, daqui, da cidade de Pombos. Que como é o nome pertinho, dela? aqui do lado de Gravatar. Não sei o quê. Como é o nome dela mesmo? Que eu esqueci Eu agora. não lembro, não. Que Reinaldo até brincou, não foi? Daqui a pouco eu lembro, tá aqui. Cara, foi em 2012 que ela era prefeita de Pombos e ela desviou verba demasiadamente, principalmente do Fundeb. E ela foi condenada em primeira instância em 2012. Agora ela foi condenada e ela não tem mais como recorrer. Isso eu deixei bem claro lá na reportagem.
ela vai passar... Ela foi condenada a 6 anos de prisão domiciliar. Caramba. Domiciliar não, prisão semiaberto. E vai ficar só 5 anos fora da vida pública. Política. Sabe aquele meme que tem, que é assim... Ela vai voltar, porque esse pessoal, eles podem não se candidatar, mas eles continuam mantendo o curral eleitoral. Sim. Entendeu? Então, assim... É os laranjas, né? A penalização é muito branda. Eles continuam fazendo política, O só não estão ocupando um cargo oficial, Isso, mas isso. continuam fazendo política. O senso de impunidade é muito grande. Muito grande. E quando a gente consegue ganhar, mesmo sem ter denunciado e ter alertando, e a gente consegue que um político olhe e diga assim, oxe, eu vou recuar, pra gente é uma vitória Claro. muito maior do que daqui a 10 anos a gente vê aquele político condenado. Sim, Porque sim. com Marília, se ela tivesse ido... Porque, veja, aí ele efetivamente não fez. Não né? fez. Se ela tivesse ido para Camaragibe receber a honraria lá, a gente iria denunciar, iria processar. Isso ia durar. Se ela ganhasse a eleição... Ela ia chegar a disputar. Ela ia chegar a disputar. Isso ela ia ganhar. Ela ia ficar o mandato todinho e recorrendo, e a gente ali brigando, e ela sem ser punida. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar e observar qual é o candidato que a gente vai votar do Legislativo que consiga entender que a gente precisa colocar leis mais rígidas nessa questão de administração pública, porque é muito sério. A corrupção, ela mata. Sim, claro. A corrupção, ela mata. Então, assim, quem tem índole ruim, Claro que que quer mata. E mata muito. Mata muito. que quer desviar, Você desvia dinheiro de um hospital, Ele não você vai- matou um monte de gente. ele aí. não é porque ele vai ficar afastado 5 anos que ele vai depois voltar e dizer assim, oi, minha gente, eu sou tão Aprendi bonzinho, com eu meu erro." aprendi. É, a ressocialização a gente Eu sabe me que não acontece. Eu me Não vou repetir, ressocializei, eu não vou mais fazer. Ele volta pior. A gente... Porque se ele consegue entrar, ele faz agora, daqui a pouco eu não vou conseguir mais não. Vou entrar, vou fazer meu pé de meia e vou dizer Enquanto eu assim, posso, né? sair da vida pública. Ah, Tu tá entendendo? É o caso, hoje, aí eu vou além, e Fernando Bezerra Coelho, o pai Ele do tá saindo pré-candidato. Ele tá saindo, mas também, né? O pai de Miguel Coelho. Gosto da administração de Miguel Coelho lá em Petrolina. Foi uma administração boa? Foi. Porque ele conseguiu administrar exitosamente e evoluir a cidade. Porque ele teve o privilégio de ter um pai senador, líder da bancada do governo federal, um irmão deputado federal e outro irmão deputado estadual. Será Aí que fica faltou fácil. recurso? Fica fácil, né? Eu ser um bom candidato, eu dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um bom gestor, vindo de uma familiocracia. Que é o que a gente tem que combater aqui em Pernambuco. Entendeu? A gente Então- ainda não falou disso, mas é bom a gente Tem destacar muito isso. aqui. Não, a gente está com a maioria dos candidatos aqui vindo de uma familiocracia. É familiocracia Reis, é familiocracia Campos, é familiocracia Lira e é familiocracia Coelho. E é familiocracia Garcia também Ferreira. São Veja. 5. Os 5 principais candidatos é de uma familiocracia. Aí a gente faz o quê com isso? E sobre o crime, eu acho que cabe uma pontuação do que Michele disse sobre o crime. A gente realmente tem uma punição muito branda e um sistema penal péssimo. Mas vamos parar para pensar aqui, Tiago. O homicídio é o crime que tem a maior pena. É homicídio. Com todas as qualificadoras, ele consegue atingir a maior pena hoje. Então, tem a pena mais alta, tá? Mas será que a corrupção na saúde, por exemplo, como aconteceu agora, será que não matou mais do que um homicídio? A pergunta que fica é, será que um crime de má gestão pública claro. não deveria ter uma pena maior do que o homicídio de uma única pessoa?
Pois é. Uma caneta pode matar muito mais do que o... Exato, do que uma arma de fogo. Na crise, a gente viu aqui em Pernambuco, que eu gosto muito de concentrar, porque é muito problema que a gente tem aqui para a gente federalizar isso aí. Né? Então, vamos concentrar aqui. A gente viu que entrou verba, que a gente acompanha. Nós tivemos o poder público tendo superávit. Isso. E aí a gente vê pessoas morrendo numa fila de hospital. É duro. Cara, em Camaragibe, eu vou contar uma história aqui que eu me arrepio, ó. Eu me arrepio, porque dá vontade de chorar. Tinha um pré-candidato em 2020 a vereador de um partido, acho que era o PRTB. Era irmão Tiago. Esse rapaz novo, acho que ele tem uns 30 e poucos anos, ou menos. Ele chegou na frente do hospital público da cidade, lá de Camaragibe, e fez assim: eu preciso de atendimento. Aqui quem está falando é o irmão Tiago, eu preciso de atendimento, eu estou morrendo. Ele falou isso. E a oposição, né, política chegou ao ponto de dizer assim: ele está fazendo circo e usando o problema para atacar isso, para atacar a gestão pública. 2 dias depois, esse rapaz morreu. Cara. Porque ele não foi atendido. Aí ele teve que ir pulando de galho em galho. E ele morreu. E no dia do enterro dele, a prefeita, que era também candidata à reeleição, enquanto a cidade estava altamente comovida com isso que tinha acontecido, ela estava fazendo campanha política, porque foi bem na época da campanha política, num lugar lá que era como se fosse um terreirão grande, que tinha muita gente, muita bebida, muito frevo, frevando. Caramba, era um candidato que não teve respeito nenhum. Essa mulher não publicou uma nota lamentando. Ela ignorou. Ela estava, o pessoal, muita gente olha isso e observa e manda os vídeos para mim, mandaram um vídeo. Olha aqui onde é que ela está agora. Enquanto tinha uma família e uma cidade, muita gente da cidade chorando a morte desse rapaz, que estava clamando ali para ser atendido. E essa mulher, que se diz médica, não está nem aí para a saúde pública do município. Difícil. Entendeu? Entendeu, Muito Tiago? difícil. Engraçado. Tiago, né? Pois é. Né? Então, assim, é muito chocante você ver, você ter que sustentar a vida dessa turma. No luxo, né? No luxo, porque, meu irmão, é luxo. Não luxo. vejo um ruim. Eu vejo analfabeto. Sim. Sem postura. Agora que eles vivem bem, eles Muito gostam, bem. viu? Muito bem. Então você vê essas pessoas, sabe, no máximo, fazendo tudo o que quer, com vários privilégios, gastando dinheiro para vir e voltar para Brasília de jatinho, sabe? Contas altíssimas de telefone, de celular, enfim, uma infinidade de coisas, e a gente aqui, a míngua. Otávio, toda semana, cai num buraco aqui em Recife. Quando eu vejo Otávio de manhã, ó, Michele, já caí de novo, por isso que eu vou chegar atrasado. Tô aqui na coisa. Enquanto isso, o que você falou, será que a gente tem como controlar se esse dinheiro dessa viagem que ele diz que é do bolso dele, é realmente do bolso dele? Porque aqui em Recife, o prefeito, que a gente chama ele de Infante, João Campos Infante, e às vezes eu chamo ele de João Viajando Campos, ele passou esses 2 anos da gestão dele viajando endemasiadamente para São Paulo e Brasília para se encontrar com a namorada dele, que também é política. Sim, né? Que é a Tabata Amaral. Então, assim, usa o dinheiro público e dá satisfação. Não, eu estou no COP 26, que é aquele encontro feira, né? da meteorologia, né? Da questão do clima
lá em onde foi? Em Moscou. Foi na Europa, né? Eu não lembro onde foi. E ele gasta esse dinheiro, ele vai participar de uma coisa. Clima, falar de clima aqui em Recife, onde a gente tem um monte de capivara ali na beira-rio, desamparada, porque tiraram as casas da capivara todinha para fazer uma pracinha para rico. Que eu não tenho nada contra rico. Queria eu ser rica. Mas ser rica com meu dinheiro, com meu trabalho, com meu esforço. Entendeu? E assim, e o cara vem, aí faz, eu estou aqui no meu gabinete monitorando e você tá aí na chuva e a barreira caindo na sua cabeça. Mas eu tô aqui olhando a chuva. Calma, gente, eu tô organizando. E passa mais de um mês e esse cara viaja. Aí eu tenho que falar sobre isso, que é a questão da APAC, né? Eu tenho curiosidade de saber quanto custa a APAC por mês. Eu já procurei na transferência, não consegui achar. Mas me espanta a taxa de erro. Vira até uma piada. Se eles, amanhã vai ter uma chuva forte, aí faz um sol danado. Né? E me espanta muito, porque em outros lugares a taxa de acerto é muito elevada, isso há 20 anos atrás. Enfim, Estados Unidos, Canadá e tal, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eles já tinham tecnologia que possibilita você saber ao longo do dia o que vai acontecer. E aqui a taxa de erro é muito grande, então isso me espanta muito. E eu não sei quanto custa a PAC por mês, mas tenho certeza que não é barato. Né? Então é mais uma vez o dinheiro público sendo utilizado de uma forma muito ruim. Talvez, Tiago, em razão também do loteamento de cargos políticos, né? Precisa ter. Todo cargo técnico a gente vai ter algum puxadinho político. Então, começa o puxadinho, então você tira o técnico, né? Veja que coisa. A gestão do pai de João Campos, Eduardo Campos, era uma gestão proposta sobre um tema técnico. Não, eu só vou colocar técnico. Geraldo Júlio é técnico. João Campos é técnico. E veja o que aconteceu. Paulo Câmara. Paulo Câmara é técnico. Paulo Campos e Geraldo Júlio E o que foi que eles fizeram? Eles foram técnicos na hora de tributar. Nós tivemos o IPVA esse ano. Sim, IPTU também. E sequer eles foram técnicos, porque a gente está discutindo isso lá em mandado de segurança. Isso. Né? A gente tem uma defesa dizendo que é ilegal essa cobrança, porque não se baseia na lei estadual. Né? Sequer isso. Eles foi contra o povo. Porque a gente pode falar, não é falando daquele que tem um carro luxuoso que vai pagar IPVA a mais. Se a gente parar para pensar, a classe média anda de carro. Muita gente anda de carro. Isso. Muita gente trabalha com carro. Isso. Né? E você tem um cara desse lá elevando um imposto sem pensar. Não, porque eu vou deixar toda essa discussão agora que está ocorrendo em cima do ICMS é sobre por que não vai arrecadar. Mas a pergunta que fica é, aquilo que está se pagando está retornando? Porque se não dá, por que eu quero arrecadar? Não, então não arrecade. Porque eu prefiro colocar comida dentro do bolso, comida dentro da minha casa, claro, do que tá pagando imposto. Sim. Não é? Me diga uma coisa, essa atividade toda consome muito tempo de vocês, pelo que vocês estão falando aqui. E como é que vocês fazem para arrumar tempo ainda para comprar cebola, tomate? A gente tem algum financiamento? Como é que vocês... Eu tenho um superpoder, eu tenho 3 braços aqui. A gente renuncia muito à nossa vida com nossa família, na maioria das vezes. Isso, a gente trabalha muito final de semana. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo não é ativista de profissão. A gente é ativista de opção. Né? E aí a gente tem nossa família, a gente às vezes tem que renunciar à nossa família, a gente às vezes tem que deixar de estar em um momento em casa para estar pendurado no telefone 1, 2, 3 horas discutindo um assunto, uma nova ação, uma nova proibição. Então, a gente sempre a gente quer mostrar para a sociedade o que? Olha, eu trabalho, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho todas as preocupações que um homem médio e uma mulher média tem, eu tenho. Eu sou dona de casa também, né? Sabe? Eu tenho filhos. Mas não é por isso que a gente não vai deixar para não se envolver com política e deixar ficar do jeito que está. Antes de vir para cá, por exemplo, eu estava administrando uma obra. Exatamente. Né? Deixando tudo organizado para o meu filho, que tem 15 anos, para ele não ficar... Enfim, é uma série de coisas. E fazendo publicação no portal... E não tem ninguém aqui milionário, tá? Isso. Não tem ninguém aqui com uma grande fortuna, pessoas normais. Outra coisa,
teria alguns outros portais ou perfis no Instagram que vocês indicariam para quem quer acompanhar mais, fiscalizar mais a atividade dos políticos e tal? Eu acho que um que a gente citou é o ranking dos políticos. Isso. É importante o pessoal acompanhar. Existem outros movimentos bons. Tem um também que eu gosto, que eu acompanho. Não gosto muito dos administradores, mas eles fazem um trabalho interessante, que é o Pernambuco Transparente, né? Que eles sempre estão mostrando as atuações do TCE, sempre estão mostrando projetos da sociedade civil que se engaja a uma questão de fiscalização. Então, eu sempre estou ali observando. Eu sigo, eu acho interessante. É Pernambuco Transparente. A gente não tem ligação nenhuma com esse pessoal. É mesmo assim de ser seguidores também. Sim, A gente né? gosta E de que as referência, pessoas né? sigam a gente vibra a cada momento que ali aquela linha de seguidores cresce, mas a gente também gosta de seguir, né? A gente não quer ser o único, não. Até pra gente não sentir só. É. Porque a gente já está sendo atacado e sempre vai ser. O problema aqui, Tiago, e aí a gente precisa observar, é que há muitos na rede social, mas eles têm um lado. Eles têm um lado que é para defender... São parciais. Que são parciais demais. Um defende a área verde e o outro defende a área vermelha. A gente tem muito esses movimentos aqui, né? Que pessoas que usam isso, os movimentos, para surfar na política de cada lado desse aí. Mas não tem conteúdo nenhum. Basta examinar. Não tem conteúdo. A gente tenta fazer diferente. Por mais que muitas vezes... Por que vocês não falam de fulaninho de tal? Vocês só estão falando de não sei o quê. É porque, cara, é tanta coisa que chega pra gente todo dia. A gente até disponibiliza um e-mail. Tem de Beltrano? Cara, manda pra gente. Manda aí pra gente, ajuda a gente, sabe? Mas a gente tenta ter essa imparcialidade, né, nessa questão da fiscalização, mas a gente e buscando fazer com que as pessoas entendam que a gente não tem lado político no movimento. Perfeito. Entendeu? No movimento, ali, naquele perfil, não. Agora, no meu perfil particular, eu posso usar a camisa que eu quiser, eu posso falar de quem eu quiser e eu posso indicar quem eu quiser. A gente até tem umas conversas lá partidárias temos. E tudo mais, porque, veja, como é que eu vou mudar um jogo se eu não entro na regra? Isso. E a regra não é a corrupção. A regra é o sistema político. O sistema político exige uma participação através de partido. Propostas de candidaturas a gente vemos vários. Choveram, mas a gente não quer. Agora não. Mas eu também não posso dizer assim para você. Nunca. Porque a gente sente que vai ter um momento que vai ser necessário. Mas talvez pegando você, Tiago, e lhe instruindo a ser um bom candidato e a trabalhar legal, né? Pegando Otávio, até eu mesmo, enfim. Eu tenho um grupo aqui que eles gostam de fazer política, vamos chamar esse pessoal para conversar, bora? Então vamos montar. Talvez assim, desse jeito. Mas isso é uma construção. Até porque a gente não vai mudar nada sozinho. Não é uma coisa a gente que tem essa acontece. consciência. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente precisa unir primeiro e dizer assim: esse grupo aqui, ele está pronto para fulaninho na cidade dele, cicraninho na sua cidade, enfim, a gente espalhar essas pessoas de boa intenção. Orientá-los, né? Então, a gente temos sim essa vontade, só que é muito trabalhoso, não é fácil. Entendi. E a nossa conversa está chegando aqui no final, e eu queria saber se vocês têm alguma mensagem aí para deixar, algum recado que vocês queiram deixar para todo mundo que está acompanhando aí em casa. Eu vou ser bem rapidinho. Eu acho que esse ano é o ano de eleição, e aí a gente conscientiza as pessoas a renovar o entendimento, a abrir os olhos, a tirar a venda, né, e buscar um voto consciente, porque a troca do voto me oferece esse pacote de água, eita, ele me deu, ele me deu, e aí eu sou grata a ele, eu vou votar nele.
sabe? Não, gente, procura. Ah, não, ele é meu primo, eu vou votar nele. Não, gente, não faz isso. Sabe, olha, observa, vê o que é que ele já fez. Se for já de mandato, vê o que é que ele vem fazendo, o que ele já fez, sabe? Se não for, quais são as intenções, se ele é um bom marido, se ele é um bom pai, se ele é um bom vizinho, se ele não é daqueles que gostam de fazer arruaça pela rua. Então, assim, fiscalize em quem você vai votar. Pesquise, porque a internet tá aí, todo mundo hoje, muita gente, 90% da população hoje tem um celular e sabe mexer na internet. Então, fiscalize e vote consciente. Perfeito. Eu acho que também seria nesse sentido lá que Michelle disse. Eu acho que as pessoas estão vendo isso que a gente está dizendo, tem que entender o seu papel, tá? Se eu for formador de opinião, eu tenho que entender o meu papel também. Então, todos nós temos um papel dentro dessa construção, dentro do que Michelle disse, de construir bons alunos, que são os eleitores. A gente precisa começar essa construção conversando com as pessoas que menos entendem, explicando para elas que ela precisa tomar um posicionamento desse modo, porque muito embora ela ganhe uma outra coisa, a vida dela não tem mudado porque ela faz aquele voto. Então, nós temos muitas pessoas, a gente às vezes segmenta, segmenta a sociedade, pobres, classe média e ricos. A classe média tem um papel muito grande junto aos pobres, e os ricos junto à classe média e os pobres. De instrução e caminhar junto. Porque a gente nunca vai ser uma sociedade, nunca vai aprender a caminhar em sociedade e votar correto se eu somente devo defender os meus interesses e esquecer que o outro também tem necessidades. Uhum. Então, a gente precisa ser influenciador, a gente precisa fazer opinião e a gente precisa chegar em quem precisa e dizer, gente, olha, tu acha que falar mais de política, debater mais política, se interessar mais pelo voto, se interessar mais pela mudança, pela denúncia, sabe? Por essa ferramenta republicana que a gente tem enquanto sociedade e não deixar se entregar ao derrotismo de que isso nunca vai mudar. A parte essencial dessa mudança depende de acontecer com a gente. E aí a gente faz o nosso papel no limite do que a gente pode. Né? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai estar iniciando em Pernambuco um estado lindo, um estado rico, um estado de gente muito trabalhadora, né? Uma mudança real, até para espelhar no Brasil. E tirar isso que pesa sobre o Nordeste, de ser um lugar onde as pessoas não sabem votar e não sabem o que estão fazendo. Isso é referência. Né? Muito bem. Eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês, porque eu acho que é um assunto de suma importância, principalmente pela civilidade, e fazer isso com que as pessoas fiscalizem e votem melhor. Fiscalizem e votem melhor. Exatamente. Se isso aí for feito, muita coisa já muda, né? Muda. Eu acho, ao longo do tempo. Eu vejo que já vem mudando. Né? Eu vejo. Não caminhar, né? Eu vejo que já vem mudando. Eu cheguei numa cidade mesmo altamente... E que hoje eu sei que tem gente que eles mandam para mim interessados em fiscalizar. E não tinha, não. Isso é ótimo, isso é importantíssimo. Então, assim, isso me dá só mais força de continuar. Quando a gente vê, né, uma pessoa mandando pra gente, porra, tá, a gente troca. A gente printa e manda um pro outro. E obrigado pelo espaço também, Tiago. Isso é uma gasolina para você, né? Quando chega uma coisa a gente precisa desses espaços porque a gente precisa colocar aquilo que a gente faz para todo mundo ver. Isso. E é um trabalho em equipe. Sabe? A gente aqui não está carregando uma bandeira. A gente está carregando uma causa. E a causa é a causa de todo mundo. Isso. É a causa que a gente interessa uma competição entre os políticos para que eles façam cada vez mais e melhor. Em benefício da gente, não em privilégio deles. Então, esses canais são importantes para a gente chegar a todo mundo. A gente sabe a quantas tribos existem aqui no nosso Pernambuco e quantas pessoas são de diferentes tribos. Mas, na verdade, o propósito é um só, né? É melhorar a nossa vida. Perfeito. E aí a gente quer te agradecer por essa oportunidade, né? E pedir, né, para as pessoas seguir o Tiago Cast, seguir o movimento e fomentar mais essa plataforma para que ela vire um exemplo de democracia e debate, né, sobre questões lá importantes. Exatamente. Essa é a ideia. Assim como vocês, eu também não tenho partido político, eu não sou esquerda, direita, centro.
Eu não quero é corrupção. Eu Exato. quero um lugar melhor, Isso. né, com menos corrupção, menos violência e um melhor uso do dinheiro público. Né? Exato. Melhor uso dos impostos. Exato. Não estou pedindo muito, né? Exato. É Exato. isso. Direito. Pode ser que amanhã a gente venha aqui dizer que a gente está num partido, Uhum. entendeu? Mas com a mesma consciência. Infelizmente, a gente precisa de um partido para ser inserido. Sim. O sistema não Exige permite de isso. outra maneira. Então, assim, pode ser que amanhã a gente chegue aqui e diga assim, ei, Tiago, agora a gente vem falar que somos do partido tal. Pode ser que aconteça. Mas uma coisa eu não vou pagar, outra coisa é a atuação lá partidária, e cada projeto é um projeto, Isso, Perfeito. seguindo os seus propósitos. exatamente. Perfeito, então. Pessoal, por favor, vamos fiscalizar e vamos votar melhor. Tá? Aqui é um canal onde vocês podem colher informações ricas, tem alguns outros, como eles mesmos citaram, e eu faço esse convite para que cada vez mais a gente fiscalize e vote melhor, fiscalize e vote melhor. Toda semana um novo episódio. Muito obrigado, até a próxima.